Fala, gente linda que brilha, meus cumprimentos e saudações. Estamos aqui começando mais um Trivial Podcast, o básico de tudo sobre comportamento, relações humanas e suas histórias incríveis. Hoje nós temos convidados especiais aqui, hein? Eu sou Sergiote Gonçalves e convido você a participar com a gente de mais esse Trivial Podcast. Hoje nós temos duas feras da cinematografia e da teledramaturgia nacional. Nosso querido Nuno Léo Maia. Salve, salve, gente amiga. Um grande prazer estar aqui com o Serginho, com o Chico. E diretor. O nosso Francisco de Paula, diretor de cinema. Tudo bom, Chico? Tudo bom, obrigado pelo convite. Antes da gente começar, vamos lá, falar das nossas redes sociais e dos nossos patrocinadores. O Quilômetro 13 do nosso querido Marlon está em todas as feiras livres de Santos. E o TKE Inglês Personalizado, a escola de inglês que você passa do intermediário para o fluente. Procure eles nas redes sociais, eles estão no Instagram, Facebook, e eu estou no Instagram, trivial_podcast, eu estou no Facebook, @trivialpodcast, e também estou no TikTok, @trivial_podcast. Vamos começar, meus amigos? No problem. Nuno, você dispensa apresentações, né? A tua carreira, a tua história, fala por ti mesmo. Mas você teve aí uma carreira marcada não só pela teledramaturgia das novelas, como também no cinema. Qual foi o teu primeiro filme aí, Nuno? Primeiro foi em 1969. Ou 68 para 69, quando eu estava entrando na Escola de Comunicações e Artes, eu tinha um amigo aqui de Santos, que era o Thomas Veiga Going, que entrou para a faculdade. E ele entrou para a primeira turma da Escola de Comunicações. Ele é alemão? Não, inglês. Inglês? Thomas Veiga Going. Yeah. Take a English line. Aliás, a gente já podia mudar a língua, porque só tudo agora é inglês. É verdade, universalizou de vez. Mas enfim, o Thomas me estava fazendo o primeiro ano da faculdade, e aí, junto com o Aloysio Raulino, que é um diretor já falecido, queria fazer o primeiro curta dele na escola. Turma de 67 é deles. Eu entrei em 69 na faculdade e fui calouro deles. E aí tinha um filme o Aloysio queria fazer um filme que chamava Ritorno a Vincitore. E aí o Thomas me empurrou para o Aloysio nesse filme, e eu acabei entrando assim de amigo do Thomas no filme, e o Aloysio cedeu. Foi um curta-metragem que vocês fizeram ali? Foi a primeira experiência que eu tive cinematográfica como ator. Pô, que legal. E já deu certo assim de cara? Não, era um filme muito precário, assim, né? Filme de escola, filme filmado com a BH e tal, com aquelas 16mm. Em relação à tua atuação, deu muito certo. Você conseguiu, atuou bem, não tinha nada, encaixou lá. Eu fazia só uma coisa... Era uma coisa assim meio... eu simbolizava os nazistas no negócio do filme. Era o pessoal, o símbolo nazista daqueles caras que eram... Só aquela expressão, né? A expressão do ariano nazista, do ariano puro e tal. O Aloysio me botou assim de bandido, assim, de rueda. E aí... Já veio uma crítica embutida aí, né? E aí me botou no filme e fiquei lá de coisa. Ó. Isso foi o primeiro filme. Depois, o primeiro longa que eu fiz foi preto e branco também ainda. Esse também era preto e branco. Foi depois com o Noronha, Zé Roberto Noronha. Conheceu? Era um diretor de cinema. Ele fez um filme de 3 episódios, e eu fiz um episódio com a Cláudia Mello. Era Elas, o nome do filme. Esse foi o primeiro longa, que eram 3 episódios que eu participei assim como... Cara, você fez filmes também que marcaram. Foi o Dama da Lotação. A Dama da Lotação foi um sucesso enorme, né? Enorme. Aliás, o Neville até hoje não se cansa de se vangloriar do sucesso da Dama da Lotação, que realmente fez mesmo a bilheteria. Foi um filme muito bem bolado por ele, em termos de bilheteria, né? E fiz o Homem de Tu também. Eu ia falar desse. Esse aí também foi uma boa bilheteria. Esse eu vou te contar. Massaí. Eu era moleque e passava... Ele era um filme, era meio uma porno chanchada, assim, né? Era
Porno não, ele era chanchada. É uma chanchada, desculpa. Erótico. É isso, eu me expressei mal. Pornô não era. Porque todo mundo chama de porno chanchado. Não é. Na verdade, não tem. Hoje é um filme infantil, se você quiser. Se for passar hoje em dia, né? Eu era moleque, na época, assistia umas vezes com o meu primo, passava acho que na Record ou na Bandeirantes, eu não me recordo direito. E aí tinha uma cena que tu tava de armadura. E aí tu viu uma mulher gostosa, ficava só o barulho na armadura. Pem. Cara, eu chorava de rir com isso aí, meu primo. Uma besteira, mas, cara, naquela época eu chorava de rir. Muito boa. A produção do Aníbal Massaini e direção do Zé Miziara. Muito bom diretor, muito bacana. Em termos de comédia, foi uma ótima... Para mim foi muito bom. O nome é O Bem Dotado, não é? O Bem Dotado, o Homem de Itu. Porque foi um roteiro inspirado no Anselmo Duarte, que era de Salto. Salto é do lado de Itu, né? Para quem não sabe, é uma cidade que é colada com Itu, como Santos e São Vicente, é Salto e Itu, são duas cidades coladas. E o Anselmo é de Salto e vivia falando, conversando com todo mundo lá na boca. Porra, Marquês, porra, você não conhece, tudo meu é grande, porra. Você quer dar uma olhada aqui? Olha discretamente. Eu falei, pô, Anselmo, o que é isso? Não, vamos ali, eu te mostro. O que é isso, pô? Então, ele falava para todo mundo que ele tinha tudo grande e tal, não sei o quê. Aí o Miziara resolveu escrever uma história em cima do Anselmo. Como ele era de Itu, falou, pô, ele é tudo grande dele e tal, e Itu tudo é grande. E fizeram o Anselmo de Itu. E eu, quando fui fazer, eu falei, pô, um filme passado em Itu, caipira, eu falei, vou fazer em cima do Mazzaropi, né, meu personagem. Peguei o Mazzaropi e criei um personagem mais meio naquela linha de Itu, bobão e tal, não sei o quê. E funcionou muito bem. Os teus papéis, você teve muito papel de galã, mas você sempre foi mais assim pro lado mais simpaticão, né? Do cara mais bonachão, do cara mais legal, assim. Eu já fiz filmes de um cara que esquartejou 2 mulheres. Sim, e tal, já foi preso. Tô falando nas novelas, né? Nas novelas. Você sempre foi um galã, mas mais puxado assim pra esse lado. Né? Eu já fiz coisas dramáticas, mas todo mundo prefere rir do que chorar, né? Ninguém gosta de chorar. Então o drama é que dá prêmio, né? O drama é que dá prêmio. Mas eu faço os dois, mas eu prefiro também fazer comédia, para mim é mais divertido. Se sente mais à vontade? Não, tanto faz, para mim qualquer um dos dois. Eu digo que é mais divertido, é mais gostoso rir do que chorar. Isso não tem dúvida, com certeza. Ainda mais hoje em dia a gente está precisando mais de dar risada, né, do que qualquer outra coisa. Pelo menos para dar uma desopilada, né? E o que você acha, Chico? Você acha que hoje a gente precisa mais rir? Mais de drama? Precisa rir, né? Primeiro respirar, depois rir. Mas o Nuno, quando você fala isso do Homem de Itu, você vê que é uma história... Puxa o mic mais um pouquinho para perto de ti aí. Você vê que é uma história simples. Só um segundo, não precisa colar a boca, mas chegar um pouco mais perto. E o que te chamou a atenção na adolescência é um som, é um ruído, é uma edição de som que foi colocada naquela cena para gerar um efeito que o cara estava excitado. Então você vê que o filme, mesmo que todo mundo diga, a época, né, da boca do lixo, os filmes eram feitos num final de semana. O cara tinha um sítio, ia para um sítio e filmava tudo aquilo lá com um roteiro amarrado. O cara foi visitar a mulher. Eram os primórdios, do cinema, né? Era erótico, né? Primórdio foi em 1930 com o Humberto Mauro. Aí sim. Eu digo Então aí você já me deu aula. Aí me deu aula. O Homem de Itu é 79. 70, né? Década de 70. É o mais popular, digamos. Quando os filmes tinham público. Tá. Quando tinha 7 milhões. A chanchada foi que começou a trazer o público. Isso. O que eu me recordo, assim, de primórdio do cinema são as chanchadas, né? Esses filmes dessa época. 50 pra cima. Começou em 50? Por aí. A chanchada. Eu achei que era um pouco mais recente. Né? Oscarito, Grande Hotel. Anselmo Duarte,
Eliana, pô, Zé Trindade. Zé Trindade. Você falou do Mazzaropi também. Mazzaropi. Voltou no mestre ali, Humberto Mauro. Que Humberto Mauro, se você for ver a filmografia dele, além de ter feito filmes mudos, né, do Ganga Bruta, filme que foi pro exterior e o cinema brasileiro ficou conhecido fora, ele fez muito filme educativo. Mais de 150 filmes educativos. Caramba. Que estão à disposição. Isso foi antes de 40. Nada, antes de 40. Isso é tão mal divulgado, você vê? Entendeu? Se você quiser saber um filme, de repente, sobre um palito de dente, ele fez. Tem lá no lugar. Tal. Eu não fazia ideia disso. Então, tem Humberto Mauro ficou marcado pela frase célebre: cinema é cachoeira. Cinema é cachoeira. O que ele então, quis dizer com isso? Daí ele quer dizer que todo filme tem que ter uma cachoeira que é positividade. A positividade, a cachoeira tem muita energia. Então aquela cachoeira... entendi. Mas tá ele é um mestre. Tô aprendendo aqui. É um mestre do cinema brasileiro, dessa década de 30, que é aí a cinédia. Cara, não fazia ideia disso. Não, mas a internet hoje, ela te permite assistir todos os filmes de todas as épocas que você quiser. Se você tiver curiosidade de ver o impressionismo alemão, um filme de Murnau, vai encontrar. Não, perfeito. Né? Murnau. Por exemplo. Você vai encontrar. Isso é legal. Sim. Esse é um uso, né, positivo, né? Positivo, né? O sorriso, né, que a internet pode te dar. Claro. É você hoje poder filmes ter do Chaplin, né? Muita coisa legal. E guardar essas coisas, porque também não adianta a pessoa não saber o que está procurando, né? Então, o que você vê, assim, os filmes que marcaram a época, assim, mais antigos, os estilos que a gente lembra é cinema noir, alguma coisa mais voltada para a Europa, o Charlie Chaplin. Aqui do Brasil, que você me falou de uma coisa que eu não fazia ideia. A gente está falando de Brasil, Humberto Mauro é Brasil, mas o cinema já vem de antes. Não, mas então, é isso que eu estou querendo dizer. O que vem para nós aqui dentro do Brasil é isso. Quem é nata, né? Quem é fruto daqui, a gente não sabe. Vocês acabaram de me dizer uma coisa que eu não fazia ideia. Eu não sei a data exata, mas Lumière, que fez aquela viagem à Lua. É 1870. Os Irmãos do Brasil, se você fosse... Eu fiz um documentário, eu filmei, sempre procurei, assim, eu sou independente, né? Eu fiz uma escolha de não buscar recurso público para o meu trabalho. Mas eu trabalho com serviços. Eu fiz filme mixado no CTAV. O CTAV é um órgão do governo. Então, alguém pagou essa conta, mas ele me ofereceu. Então, eu vou para um Festival do Rio. O Festival do Rio tem um patrocinador, então não tenho nada contra, mas eu achei que para o meu trabalho eu procurei outras maneiras de fazer. Sim. Então, eu procuro sempre trabalhar com as melhores pessoas. Porque eu não posso dar bobeira, senão não tenho grana, né? Então eu trabalho com o Nuno, trabalhei com o Dibi Lutfi, né? Um fotógrafo. Dercy Gonçalves, Antônio Abujan, você já dirigiu. No Areias a gente teve a Regina Casé, o Luiz Fernando Guimarães. E aí sobra um monte de coisa dos filmes. Você fez o Areias Escaldantes, foi de 1985. 85. Né? Com a Regina, Diogo Vilela. Putz, a gente estava conversando aqui, você trouxe aquela galera daquela trupe da comédia do Asdrubal trouxe o trombone. Isso. Cara, era Luiz Fernando Guimarães, Regina Casé, Patrícia Travassos, Evandro Mesquita. O Evandro não, o Evandro era Blitz. Né? Ele era da... Mas ele fazia parte dessa trupe do Asdrubal, né? Do Asdrubal, só a Regina que e participou do filme. Regina Casé e o Luiz Fernando Guimarães. O Luiz Fernando Guimarães convidou a Regina. Então as coisas foram mudando. O primeiro convidado para o Areias Escaldantes foi o Nuno Léo Maia. Eu fui na casa dele. E por que ele não participou? Porque ele estava na Globo. Na Globo... Isto é fake news. Entendi. Não, ele não tinha agenda. O cara era galã, meu. Estava no momento... O cara era 85. Galãzão. Só você viu. Foi em 85, que novela que estava gravando, você lembra? 85? Vereda Tropical, então. E estava filmando com o Fábio Barreto, o Rei do Rio. Vereda Tropical, olha isso, cara. Que novela. Não, e aí eles não têm agenda, então não consegui. Dentro do também do meu... Eu não lembro disso, pô. Eu fui na sua casa. Dificilmente eu ia recusar um filme teu com esse título de Areias Escaldantes. Uma pessoa... Alguma coisa tem... Não, uma pessoa que me indicou para o Nuno, para eu ir lá e tudo, que me apoiou... Vamos ver se você... Onde era a minha casa?
Na Urca, era lá, era um bem negócio baixo, era um sofá baixo. Pô, fui lá, pra mim o Nuno... Odílio Bacelar. Ele sabe até dos detalhes. O Nuno, Bacelar, se você, como você falou, seu primeiro filme, qual você fez, e o tempo que ele passou como galã das novelas, né, fazendo par com a Cristiane Torlone, com a Vera Fischer, né, só com as melhores atrizes e tudo. Fala sério. Ele era o Jean-Paul Belmondo, né? Quem que é o Jean-Paul Belmondo? Aí já é a novela vaga, é o cinema francês. Muito obrigado. Né? Mais uma. Cinema francês dessa década de 50 que vem depois o cinema brasileiro, vem o Glauber Rocha. E o Glauber Rocha, sim. O Jean-Luc Godard. Godard. O François Truffaut. Então o Nuno tinha o físico, cara... O porte, né? E tal, e ele sempre muito pro lado italiano, né? Fala alto, canta e tal. Sim, o cara sim. tem uma presença do olhar. Sim, sim. O falecido Oswaldo Massaini, produtor da Palma de Ouro, do Anselmo Duarte, o pagador de promessas, dizia que eu era o Lando Busanca brasileiro. Eu não gostava do Lando Busanca. E ele vai assistir, ao mesmo tempo que eu me sentia envaidecido, eu não gostava muito, não, porque eu não gostava muito. Tava te colocando um rótulo. Não gostava porque eu era fã do Mastroianni, daquela linha. Alberto Sordi, para mim, um dos maiores atores que já existiram. E eu era fã. Aí me botou de Lando Busanca, eu já fiquei meio. Lando Busanca era um bom ator também. Aliás, a Itália nunca mais vai ter esses atores, nunca mais vai conseguir. Eles fizeram bastante sucesso aqui, né? Sorrentino filmando com o Tony Servillo, que é um dos melhores atores italianos do momento, que não chega nem no chinelo. É bom ator, é ótimo ator. Tony Servillo fez o Grande Beleza. Não conheço. Ele fez A Grande Beleza. E fez um outro filme também que ele faz o cara que sacaneou o Moro. É um filme sobre... Eu vi outro dia na televisão. Mas, enfim, não chega no chinelo aqui de Vittorio Gassman e Alberto Sordi. Olha quem não participou do Areias, tá vendo? É. Não, e aí aí fechando, o Nuno, quem me indicou e que foi um parceiro grande do Areias, que ajudou, foi o Toninho Campos, do Cinema Rocks, que teve o Heavy Metal, e o Rafael Borges, que aí depois também foi empresário, foi do Legião Urbana e é empresário de vários artistas. No teu filme participa Titãs, o Traje a Rigor, né? Ira. Lobão e os Ronaldos. E tá disponível o teu filme? O filme tá no YouTube, eu tenho um canal do YouTube. Qual que é o teu canal no YouTube? Já falei. Cine Francisco de Paula. Pô, que legal. O Areias, por ele ter sido feito independente numa época que havia a Embrafilme, a gente teve problema para distribuir o filme. Ele não seguia o procedimento da época. Então deu problema e ele foi muito bem em Portugal, na França, na Espanha, porque tinham novelas da Globo. Então as pessoas conheciam a Regina Casé, por Luiz conta Fernando. Identificavam os atores, tá? Eles faziam que tinha o Mário Gomes, que era Tina Pepper. Era a Regina Casé. A Regina Casé, TV pirata, é isso? Não, era uma novela. Não, era uma novela, é verdade. Que ela tinha um cabelo estilo Tina Turner, né? O Mário Gomes jogava no Corinthians. Isso aí. Essa foi a novela que eu fiz com ele. Foi Vereda Tropical. Vereda Tropical. Então a Regina Casé fazia essa novela também. Não? Então ela fez uma que ela era Tina Pepper. Que ela fazia uma sátira da Tina Turner, né? Quando o filme foi para Portugal, eles reconheceram a Regina, o Luiz Fernando. E o teu filme falava sobre o quê, o Areias? Era O Areias era um suspense, que era um grupo terrorista que agia num futuro imaginário, num lugar destruído. E por conta da falta de recursos, ele virou uma comédia, porque nada acontecia conforme o que estava escrito no roteiro. E o próprio elenco era um elenco de comédia. Mas não acontecia por quê? Porque... Não tinha. Assim, o cara vem de moto, tira o casaco e fala com a namorada. E a moto era do meu pai, só que meu pai precisou sair com a moto. Então não tem a moto, mas o meu vizinho emprestou a bicicleta. Então nós vamos filmar com a bicicleta. Então beleza, o cara vem de bicicleta, tira o casaco
Pô, o casaco é do namorado da minha irmã, que adoeceu. Então ele tá com gripe, tá com casaco, não deu para ele emprestar, então não tem casaco. Então as coisas foram acontecendo de um jeito que não podia... Eu tinha que explodir um carro. Aí o cara falou, esse carro não é nosso, se a gente explodir esse carro, a gente vai pagar. Então a gente fez uma cena em que o cara põe a bomba dentro do carro, chega o Traficante lá, que é um filme sobre terrorismo na província de Cali, é imaginário o lugar. E aí ele abre a chave, você vê um plano bem de perto, não é ali, aí a chave abre, a porta abre. Aí ele bota a chave na ignição, aí vai a câmera bem perto, daí na hora que ele vira, o carro liga, também não acontece nada. Mas quando ele acende o farol, aí estoura a luz do farol na lente, né? E você põe o ruído da explosão. Aí deu uma simulada. E quando volta, só tem o pneu pegando fogo e a mala tá lá no lugar onde eles precisavam. Tá o terno do cara morto no chão, lá, com o anel dele. Os caras pegam a mala e vão embora e ninguém explodiu o carro. Entendeu? Então o filme foi... E aí foi virando esse o roteiro do filme. E aí foi numa boa, assim, não teve nenhuma objeção, não quis trazer... Filme, o roteiro é a coisa mais importante do filme. A partir do momento que o roteiro não está acontecendo, você tem que levar o trem até o fim, né? Levar o barco até o final ali, estacionar ele lá em Ancoraz, o que for, e daquilo virar um filme. E na época que eu fiz, eu tinha 21 anos. Caramba, né? E nós não éramos amigos, essas pessoas todas. Nós nos encontramos. Houve uma conjuntura onde veio o pessoal da Artes Plásticas, da geração 80, que era o Luiz Erbini, Jorge Barrão, veio Nuvem Cigana, que era da poesia, veio o Ricardo Chacal, que é outro poeta também, o Jorge Salomão. Então tinha... esse pessoal. Então, nisso, o filme hoje estão aí, ó, Arnaldo Antunes, dos Titãs, né? Então, tá todo mundo que estava no Areias. Esse ano, o Areias passou 4 vezes. Pô, inclusive no Cine Humberto Mauro, em Belo Horizonte, em película. Que tá guardada no Museu de Arte Moderna. Que, como você falou, pô, cinema é cachoeira, eu não posso ir para lá. Eu não falei não, digital. Quem falou foi Humberto Mauro. Só relembrou aqui. Então, eu falei, pô, vamos passar o filme em película. Pô, no cinema, Humberto muito legal, Mauro. Sensacional. Tinha que levar o barco até o fim. Aí, no segundo filme de Chico de Paula, voltei lá. Ele começou a usar o barco em vez do carro. Entendi, aí usou o barco mesmo. Não, aí fui no Nuno Del Maia de novo. Fizemos o... Diz ele que já tinha ido. Ó, e eu descrevi até a sala da casa dele. Pô, e ele era... Cheguei lá, né? E claro que havia uma desconfiança. Então eu tinha 21 anos. Eu tinha sido assistente do Cacá Diegues. Pô, mas não dá pra ter desconfiança com um cara que chega com um fotógrafo chamado Dibilute. Não, mas o Dibilute foi no Oceano Atlantis. O Areias era o Antônio Luiz Mendes, que falecido, mas um fotógrafo, fez Memórias do Cárcere. O Dibilute é um dos caras melhores do mundo, mas ele é brasileiro. Então, na época ele era... O cara foi estudado. O cinema novo que era... câmera na mão, né? E uma ideia na cabeça. Câmera na mão era um Dib. E uma simplicidade, uma coisa, pô, humilde pra cá, né? Ele era o melhor da equipe, ele não errava e ele era o mais simples. Então não tinha ninguém que pudesse dar um piti. Entendi. Porque o cara melhor não falava nada. Você falava pra ele, Dib, você vai se jogar dali, pula, dá uma cambalhota, aí vem um cachorro, pula em cima de você, você desvia do cachorro, porque não deu pra prender o cachorro, mas o cara te devolve a câmera, aí ele fala, vamos tentar, né? Ele nunca... Então vamos ninguém tentar podia. E conseguia. Então, que legal, meu. Naquela época, né, cara? Eu imagino a câmera que era na época, né? Uma câmera pesada. Não é uma que nem hoje você pode pegar aqui com uma mão e tal. Não, era mais pesadinho. Puta câmera. Mas, ao e mesmo o tempo foco, dava uma né? estabilidade, né? Foco. O foco era feito por outra pessoa. Não, aí a outra pessoa fazia o foco. Você imagina. Mas você tinha estabilidade, com o peso dela, você fixava ela legal aqui. Eu trabalhei um tempo em produção de vídeo também, mas fazia comercial e tal. Trabalhei uns 10 anos em televisão também, tudo na parte operacional. E eu peguei assim um tempo de migração das câmeras, que tinha essas de ombro,
que eram as betas e tal, tinha umas baterias Anton Bauer, cara, que era um negócio desse tamanho, só a bateria ela pesava 3 quilos, né? Aí tu botava aquela câmera e tal, depois as câmeras foram mudando, pô. Depois chegou o Steadicam. Isso, e aí começou a facilitar a vida. Foi mudando bastante, mas essas peripécias todas que você falou, dele fazer com a câmera, eu imaginei com essa câmera que o Nuno falou aqui do ombro. Cara, aqui... A reflex. E o pessoal tinha uma brincadeira, né? Que falava assim, mas Dib... Porque, inclusive, ele veio a Santos, ele trabalhou aqui numa campanha política, ele tem familiares parente aqui do em Beto São Vicente. Mansur. Ele é árabe, Entendi. Ele é primo dos Mansur aqui de Santos. Aí fez a campanha dele para deputado? Ele é um cara fora de série, faz uma falta incrível. Aí tinha uma brincadeira que falavam, Dib, mas por que você não põe a câmera no tripé? Balança muito. E eu fiz esse filme que eu fiz com o Nuno, Oceano Atlantis. Ele começou em 1989 e não tinha dinheiro, então a gente filmava o que dava para filmar. Com a mesma equipe fazia um curta-metragem e acabava o curta. Aí com o curta eu tentava arrumar dinheiro para continuar. Aí veio o Collor, acabou com tudo. E nós acabamos o filme em 93. E eu levei no Festival de Cannes, que era o Pierre-Henri Delot, que conhecia o Nuno. Acho que do Rei do Rio, do filme do Fábio Barreto. Foi com o Atos de Violência lá. Atos de Violência. Participei da quinzena e o Índia também participou da quinzena. Foi 2 filmes que eu fiz lá pro Festival de Com a Glória Pires. Por que o brasileiro ele tem uma cultura, assim, de não valorizar muito o que é daqui, né? O que é nacional, cinema... Acho que mudou já, não? Porque tem muito lixo produzido aqui também. Isso que eu ia perguntar, será que é por conta da má qualidade do que é produzido? Mas hoje não tem como. Hoje não tem como ter má qualidade, né? Tudo digital. Porque, por exemplo, tem, né, Chico? Pode ser mal feito se você não quiser fazer bem feito. Tecnicamente, nós temos profissionais de gabarito. Ótimos profissionais. Você está falando de Bilutfi agora... Tem herdeiros dele até hoje, ótimos fotógrafos. Eu sempre trabalhei com grandes fotógrafos. Então, quer dizer, nós temos uma qualidade técnica nossa, não é mal. O problema nosso é conteúdo, história, roteiro. Roteiro bom, né? Você ia falar roteiros bons. Não, mas os roteiros melhoraram. Eu acho que o que falta é a indústria. Também. Porque, assim, na verdade, o que a gente pega aí de filmes famosos nacionais, né? A maioria, tá? Não tô falando de todos. São mais esses filmes água com açúcar, umas comédiazinhas românticas e tal. Não, mas você teve o Cidade de Deus. Cidade de Deus foi indicada a 4 Oscars. Isso não é uma brincadeira. Pagador de Promessa. Pelo amor de Deus. Pagador de Promessa. Pagador, que é de uma geração anterior e tal. Hoje a Netflix, todo mundo assiste série brasileira. Exatamente. O Caso dos Irmãos Naves, Luiz Sérgio Persson era um diretor excelente. Não, o Caso dos Irmãos Naves. O Caso dos Irmãos Naves. Pô, esse filme é Cortez, fantástico. Juca de Oliveira. É um filme sensacional, com Raul Cortez, E é um caso verdadeiro, né? Anselmo Duarte, Raul Cortez, Juca de Oliveira, Sérgio Rins e aquele brilhante advogado que era o John Herbert, que fez. John Herbert. É crime, né? Você falou? É um crime que aí... Que o nome não é estranho. Mas aí você pega, por exemplo, tem os Tropa de Elite, né? Os 2 Tropa de Elite que foram... sensacionais os 2. Cidade de Deus, cara, acho que eu assisti Tropa de Elite e Cidade de Deus, acho que eu assisti cada uma umas 30 vezes. Então, isso que eu quero dizer, hoje não existe mais um preconceito. Não. Agora, claro que com a quantidade de conteúdo disponível, coisa legal, hoje você assistia série coreana. Pô. Você não assistia também. Você assistiu essa agora? Eu tinha Round 6? Chegou a assistir essa agora? Não assisti, mas eu via assim, os trailers, bem legal. É sério que é de televisão? Não, série da Netflix. No Netflix. Série que no computador, uma na série TV, coreana. Pode assistir na televisão. Cara, eu assisto muita coisa interessante no Netflix. Seriados, filmes alemães, espanhóis, cara. Tem cada filme espanhol bom, roteiro bom. Tem um filme no Netflix, suspense pra quem gosta, Um Contratempo. É um filme espanhol. Cara, que filmaço, que roteiro bom. Tem vários filmes europeus muito bons hoje. Você não precisa acessar Hollywood e tal, né? Pra ser esses blockbusters aí. O que mudou, acho que é uma tendência que inevitável,
é você assistir sozinho, numa tela pequenininha. Também. Às vezes dentro do ônibus, às vezes dentro, não sei de onde. E aí, só para né? retomar... Não tem, o cinema não é mais ir ao cinema. Agora não. A tela ficou Podemos ambulante. pensar numa série coreana, por exemplo, Kim Jong-un, Oh. o soltador de foguetes Nossa, da Coreia. fizer, ele vai ameaçar a tua vida. Tá? Aí lascou. Mas pra gente retomar essa pergunta aqui que eu fiz, além de roteiro, de alguma certa falta de conteúdo, falta também financiamento? Será que também a parte financeira que não acaba interferindo aí diretamente nisso? De patrocínio? Não tem a indústria, né? Eu acho que o dinheiro fica na mão de meia dúzia e muitos talentos são desperdiçados. Né? Muita gente deixa de trabalhar, de fazer cinema bom, porque não tem dinheiro. A gente fica na mão o próprio Barreto, na época, era o que mais segurava a Embrafilme. Pegava todo o dinheiro da Embrafilme e só ele produzia. Uhum. Eu adoro ele, gosto muito dele, mas a verdade é essa. Sim. É um fato, né? Só quem era amigo dele que trabalhava e o pessoal da... É um núcleo fechado e também, assim, você adesista, porque seja lá o governo que ganhar, você tem que ir lá pedir dinheiro para ele. É verdade. Então você também não tem moral para ficar toda hora mudando de... Não, fulano não era legal, legal é você. Você que é legal, me empresta esse dinheiro para cá. A ideia é tantos anos você voltar lá, aquele cara não é legal é você. O Pabenco falava, tem que ficar toda hora, cada vez que eu faço um filme, termino, quando quero fazer outro, eu tenho que ficar de pires na mão, pedindo de esmola, entendeu? Tem que começar de novo, como se eu fosse um cineasta que nunca fez porra nenhuma, eu tenho que começar... Do zero, né? Entendeu? Tendo que provar o que não tem que provar, né? Exatamente. O que não precisa provar. Mas eu acho que o Mecanismo, né, que também foi outra série brasileira, né, muito assistida, o Mecanismo. Muito boa. Mas não é uma indústria. Então, se o filme der dinheiro ou não der dinheiro, não tem problema nenhum. No ano que vem faz outro filme. Então, no Brasil. Porque o cinema está colado no governo. Isso. Ele é financiado, verba subsidiado pela renúncia fiscal. Uhum. E é ótimo que tenha avançado num que é chamado artigo 3º, que são as majors, as distribuidoras de cinema multinacionais. Se elas investirem num roteiro, num filme brasileiro, elas têm um abatimento sobre a remessa de lucro dela. Então a Warner, a Fox, a Columbia, a TriStar, todas essas passaram a produzir filmes brasileiros, se beneficiar. Aí é justo, porque se o cara ganha dinheiro com cinema, ele tem que investir no cinema daquele país. Perfeito. Que é diferente de você ir no Johnson & Johnson pedir dinheiro para fazer um filme e o cara te propor umas coisas fora do esquema, senão não tem jogo. Chama outro que o outro faz o jogo. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que houve coisa que melhorou. Mas os filmes tinham que dar dinheiro, dar retorno. Porque eu penso Como é que assim... não dá retorno? Porque eu penso assim, se você busca um subsídio público, né, de verba pública, poxa, de repente eu sou como... A gente teve vários casos de vários artistas aí consagrados, recebiam verba pública para fazer os seus shows, os seus filmes, seja lá o que for, aferiam um grande lucro e tá tudo certo. Eu peguei o dinheiro e não devolvi nada, né? A gente teve casos que nem fazia nada. Pegava o dinheiro e não fazia nada. Não tô nem entrando nesse mérito aí. Eu tive experiência dessa com teatro, uma pessoa que pegou o dinheiro, usou meu nome, não fez nada, sumiu, ficou com o dinheiro. E ficou por isso mesmo. E fica por isso mesmo. Por exemplo, a gente teve casos de artistas consagrados aí, né, da música, que pegaram dinheiro, fizeram shows, espetáculos, financiaram todo o custo do espetáculo, aferiram um lucro violento e não voltaram um centavo. Poxa, e você, que é um cara que está aí há tanto tempo na estrada, eu estou me referindo a você por conta de vários outros diretores tão talentosos quanto, ou mais, ou um pouco menos do que você, mas que poderiam ter uma chance aí através dessa verba e não tiveram, porque só os amigos do rei que têm o acesso. Não é verdade? É verdade. Não, aí assim, não é um negócio muito fácil da gente também entender, porque é um sistema. O sistema funciona. Então é claro que o cara que é o diretor de marketing de uma empresa, ele está muito mais próximo dos grandes artistas, porque ele está sempre fazendo propaganda, então ele está sempre quase... Então aquilo ali, para eles, parece que também é uma coisa próxima. Porque... Eu acho que o que deveria haver, já que é dinheiro público,
algum dia da semana, ou 2 dias da semana, ele tem que se apresentar de graça, porque a gente já pagou o imposto. Então aquela verba eu também ajudei a produzir. Então você faz um festival, aí você recebe o dinheiro para fazer o festival sobre o filme de histórias em quadrinhos, sobre o filme de terror, sobre o filme de comédia e tal. Aí você ainda vai e cobra ingresso. O dinheiro não era público. O público que vai pagar o ingresso é o mesmo cara que pagou o imposto. Exatamente, você afere o lucro. Você pode até usar, entende? É difícil da gente entender aqui se o cara pegou. Mas, pô, já que é dinheiro público, deveria haver isso. Bom, então tá, a peça custa R$100, mas tem um dia que é de graça. Isso. Aí eu já paguei meu imposto, eu vou lá, tento ir no dia de graça. Entendeu? Mas e justo. o ator não ia se importar, o diretor, o filme. Porque Só que não. Entendeu? O sistema, ele é predador, ele vai passando por cima e não quer saber de mim nem de você. Só que hoje eu acho que o Nuno Léo Maia, né? A gente falou aqui da série Joacas, agora ele antes. No Clube, né? Isso, a gente estava conversando antes, vamos falar dessas agora. Então, ele é um cara que ele leva, eu filmei com ele agora, Monte Serra, um curta-metragem, filmamos com estudantes da São Judas Tadeu, Campus Unimonte, parceria. Aqui no Monte Serra. Tivemos um apoio da Secretaria de Cultura, em troca de palestras, o Nuno fez uma palestra no Teatro Guarani, para a Escola de Teatro da Prefeitura de Santos. Que legal. O Jacques Chewich, que era o fotógrafo premiado do filme Amazônia Groove, ganhou um prêmio nos Estados Unidos, entendeu? Um cara fora de série, veio para Santos, deu palestra aqui também. Então são pessoas que a gente fez um filme pequeno só por ter o Nuno. Tem esse cara, tem, né? O negócio toma uma dimensão muito maior. Então hoje você tem como furar esses bloqueios também. Porque o que eu penso, assim, por exemplo, o que você falou a respeito das grandes empresas do departamento de marketing que já estão mais ligadas, associadas a grandes artistas. Eles não estão nada preocupados, na minha visão, tá? Em caçar talento, por exemplo. Diferente de um produtor de música, um Rick Bonadil. O cara vai caçar talento para lançar uma nova banda para fazer sucesso, para ter dinheiro, né? O cara precisa lançar alguém. Essas grandes empresas com essa isenção fiscal, com esse dinheiro, o dinheiro já está ali, já vai ser dado. Então eu vou associar a minha marca, o meu nome a um grande artista. Não estou preocupado em caçar talento e lançar alguém. Não é mais ou menos isso também que acontece além de todo o sistema? Não há esse interesse das grandes empresas, dos grandes patrocinadores revelarem um talento? Ou ter essa, como se diz, ter esse filtro revelador de talentos? Como o olheiro de futebol que vai buscar um craque e tal. Pô, cara, você vem, você é um diretor de mão cheia, um puta diretor. Mas você não vem com o Nuno. Vem você lá com um puta roteiro, tem tudo pra dar certo. O cara não vai nem olhar pra você, cara. Você não é um cara conhecido. Você não é do meio ali. É mais ou menos isso também? Tipo assim, não vou perder meu tempo dando dinheiro pra esse cara. Eu vou dar pra quem é certo já. É difícil, né? Porque você vê esse... Não sei se eu me fiz entender. Eu li agora, há poucos dias aí, que esse roteirista da série, que tá em número 1 do Netflix, né? Que é o Round 6. Round 6. O cara tava 10 anos com esse roteiro. E agora o cara estourou. É isso mesmo. É uma história que o cara tá super endividado, a rede social vai nele, oferece um prêmio e tal, e ele vem para o jogo. Então o negócio está acontecendo hoje, né? Ele já tinha escrito há 10 anos. 10 anos, Então era um absurdo, pelo que eu soube, assim, que é o desenvolvimento, né, das histórias, o negócio é forte. Eu assisti porque tava muito estourado, assim, tal. Eu gostei da série. Mas eu não achei nada de, que é legal, muito legal, ainda mais por ser coreana, né? O que a gente não tá muito acostumado, assim, por conta por a gente ser do Ocidente, mas isso foi nos primeiros episódios. São muito caricatos, né? Muito... O oriental tem muito esse lance, né? Mas depois... Exageram. Japonês. Eu falo pelo cinema japonês que eu tenho mais conhecimento. O cara tá bravo, ele dá um soco na cara do outro, aí ele fica... Não sei o que... Pô, parece que ele tá fazendo uma comédia. Pra gente, né? Aqui do Ocidente. Mas depois, cara, entra numa linha que aí você consegue entrar mais no que o roteiro tá querendo te passar. Depois do segundo episódio, assim, tal. E aí você começa a sacar a série. Eu achei muito legal. Tem uma sacada boa a série.
Eu não assisti, mas eu venho lendo porque a gente tem que saber. Eu Sim, também sim. tenho Netflix. Então... Mas é muito... Tu tem Netflix? Não tem. Não tem? Não. Tu tem Netflix? Mas vocês têm que ter Netflix, pô. Não, eu já quero chega fazer a um televisão, filme não pelo tem tempo de ver Netflix. tanto canal. Não, vamos fazer uma série pela Netflix. Pô, Quero fala em Netflix, você tem uma série lá, não tem, Nuno? Essa chance. Que até Deve ter. o Chico falou aqui, o Novela. Joacas. Tem, eu não sei se no Joga tá. É Netflix, não é? Top Model passa lá. Top Model. Grande Gaspar Kundera. Top Model, tem várias novelas que passam. Cara, eu não assisto mais novela hoje em dia, tal, enfim. Mas na época que... Não vale a pena. Aquelas que você assistiu já preencheram o seu, Top seu Model. ego. Mandala. Top Model, cara. Quem na época da Top Model da minha idade não assistia Top Model? Gaspar Kundera, família Kundera toda. Era Adriana Esteves, né? Adriana Esteves, Evandro Mesquita, Zezé Polessa. Zezé Polessa, que era Naná, que é inclusive o apelido de um amigo meu de infância. É Naná por causa dela, porque ele usava um óculos igual. Até hoje ele é o Naná. Eu tava falando com ele agora há pouco até. Aqui no WhatsApp. Marisa, que era Maria Zilda. Tinha os filhos, né? Os Express, que era o... Não, o filho do Reginaldo Faria, né? Marcelo Faria. Marcelo Faria? Marcelo Faria. É. Marcelo Faria, os outros garotos também. Pô, meu, sensacional. Filha da Regina, a Olivinha. Isso, a Jenny isso. Fonda. Tudo menininha, Ringo cara. Starr. É brother, pô. Ringo Starr e o John Lennon. Gaspar Kundera. Que lançou até aquela música do... Hey Jude. Era o tema do Gaspar. Cara, o tema do Gaspar. Estourado. Esse foi estourado. Caraca. Ele ia pra baixo da cama quando tinha problema. Isso. Tinha algum problema existencial, ele se enfiava embaixo da cama. Porra, Mandala, cara. Mandala foi genial. Era o Tony Carrado que era na Mandala? Que tu fez par romântico com a Vera Fischer? Vera Fischer. Que par romântico, hein, meu irmão? Aquela novela foi muito sucesso. Foi muito sucesso. Foi. Estourado. Que era a novela das 8. De onde você tirou aquele jeito de falar? O do Tony Carrado? Que ele era de Santos. Santista. Aquele é santista. É. Gato, escuta, Oswaldinho, tu viste os caras foram pra ponta da praia, meu. Pô, como é que... Entende? É mesmo? Tu se inspirou no Santista mesmo? O jeito de falar eu fiz... E aí, pô, ficou... O pessoal lá do Rio até gostou, porque o suburbano carioca tem um pouco dessa maneira de falar também. Então, quando a novela começou a pegar, os bicheiros do Bangu, daquela região lá da Zona Norte, pô, ficaram empolgadíssimos. Né? E achavam que o bicheiro era... Mas até tem alguns detalhes. Tinha uma manga da camisa arregaçada, se eu não tô... isso não... Tinha umas pulseiras, tinha alguma coisa assim? Tinha, bom. Isso aí é o figurino da Sônia Soares. Isso. Era fantástico. Tô me recordando aqui, me ajudou cara. demais a compor o personagem. E como é que era nessa época aí, no sair na rua? Como é que era o negócio da... Sair na rua era difícil. Ficar em casa era mais difícil ainda, porque o telefone não parava de tocar. Então não tinha celular, só tinha o telefone lá da minha casa e eu tinha que tirar do gancho, porque senão não dava para... Ficava tocando diária e noitariamente. Não tinha jeito. E quando tu estourou, qual foi o teu primeiro sucesso, assim, que tu deu aquela estourada pro público, que tu foi o... Putz, o Nuno Léo Maia, tal. Você quando começa a aparecer na televisão que a Globo estava surgindo, na época, a gente já começa a ficar notado, né? Desde o Estúpido Cupido que eu comecei em 76. E já eu comecei a fazer eu comecei a aparecer muito com um comercial que fizeram na época institucional, que era o Mexas. Depois fizeram o Bril roubou a ideia do Mexas e fez uma coisa parecida. E aí eu comecei a ficar bem popular. Quer dizer, não tanto quanto foi o Tony Carrado, é evidente, mas aí quando já você vai numa coisa gradativa, né? Uhum. E como é que foi lidar com essa fama, assim? Como é que tu se sentia no... Estranho, no começo era muito estranho. Você é daqui de Santos, né? Hein? Você é natural de Santos, né? Daqui de Santos. Aí eu fui pro Rio e estava lá no Rio e começou aquela coisa de sair na rua, as pessoas ficaram olhando, o cara do Mexas, o cara não sei o quê, da novela, o cara... Aí eu ficava meio constrangido no início, era meio chato. Depois você vai acostumando a lidar com isso, né? Aí lá no Rio tem muito artista,
Então, divide mais a bola com você. Sim, sim, com Depois, certeza. se você vai para uma cidade do interior, vai viajar para o Nordeste, alguma coisa, ou vai para uma cidade do interior, Mato Grosso, então, era complicado, porque aí juntava, as pessoas iam para cima de você mesmo. Lá no Rio era um pouco mais suave. Em Santos, o pessoal foi se acostumando também comigo aqui, né? Porque já me conhecia e tal, mas mesmo assim foi difícil. Até você conseguir... Depois vai apagando um pouco, e agora eu estou, graças a Deus, saio na rua tranquilo. E aí agradeço essa pandemia maravilhosa que me trouxe a máscara. E essa Foi máscara... te esconder. Pô, maravilhoso. Pra mim tá ótimo. Só às vezes eu fico com falta de ar, porque essa máscara é um pé no saco. E deixa eu te perguntar, na época que tu estourou aí, galã e tal, como é que era a mulherada, hein? A mulherada sempre foi igual. Sempre foi igual? Sempre. A mulherada existe sempre. Desde que eu me conheço, a mulherada tá aí. Então, quer dizer, é complicado você conviver com a mulherada, porque elas são perigosas. É perigoso? É complicado? É complicado? Eu achei que descomplicava. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Mulher é um ser humano sensacional. Com certeza. Pô, mas se não fosse a mulher, você não estaria aqui. Sem dúvida. Graças à mulher, ela é a dona, a rainha da vida. E você já se relacionou com assim, publicamente, né? Com gay? Não, claro. Mulheres. Ui. Isso aí. Cada um. Com atrizes famosas da época. Se eu me relacionei? Se você teve relacionamentos com pessoas famosas, né? Eu namorei Tamara Taxman quando eu fazia o Hair, a gente começou a fazer o Hair juntos, e aí começamos a namorar, ficamos um tempão juntos. Depois, a famosa assim, teve Ingra Liberato, que eu namorei também. Não foram muitos, né? De relacionamento assim, firme. Entendi. Teve uma outra também que eu namorei. Era mais low profile ali, mas... Clara Garcia, que é uma atriz um pouco mais... Mas eu também namorei. Mas você sempre foi um cara bem discreto com a tua vida pessoal, assim, né? Não, discreto não. Eu sou uma pessoa... Não gosto de me expor muito também. Eu sou uma pessoa conhecida, mas eu gosto de ter minha privacidade, gosto de fazer minhas coisas. Perfeito. Todo ser humano, né? Porque as pessoas, elas têm uma visão, né? De que o artista, a pessoa pública, ela é pública o tempo todo, né? Ela não tem uma vida privada. Não, eu tenho direito sobre ela. Esse é o problema. Elas acham que o artista, a pessoa conhecida publicamente, ou o ator, o cantor, ela está o tempo inteiro, toda hora, fazendo o espetáculo, né? Se apresentando, né? O cara vai comer no restaurante, às vezes ele quer ficar quietinho ali no canto, com a família... Aí o pessoal vai lá, Mas isso aí, eu tava no Festival de Cannes. Né, porque às vezes aí o cara fala assim, pô... Né? Eu tava no Festival de Cannes uma vez, essa vez, não sei se foi a segunda ou a primeira vez, e nós fomos comer ali, tomar um café na Croisette, ali no Carton, no hotel ali, que era o principal. Ali tava eu, o produtor do Solidão, que era o filme que Pelé fez, o Carlo Mossi, o filho do Nelson Rodrigues, Joffre Rodrigues. O Joffre tinha um café no Palais do Festival, que era o Café do Brasil, que fazia mais sucesso do que o stand da Embrafilme. Ele vendia mais filme brasileiro que o stand da Embrafilme, só no café dele. Era Café do Brasil, era point de reunião no Palais do Festival, era do Joffre Rodrigues. E ele foi tomar um café ali no Carton. Ele, o Mossi, o produtor da Solidão e tal, e o grupo. Você vê só. Estou lá sentado, de repente eu vejo entrando bem pela esquerda, assim, discretamente, o Alberto Sordi. Foi tomar um café dele. E eu, otário aqui, pô, também babaca, olhei para ele e falei, puta, Alberto Sordi, cara. Aí falei para todo mundo que estava na mesa, olha lá, Alberto Sordi chegando ali na mesa. Porra, aí o Joffre, que era escandaloso, tinha um negócio de café, ele vendia... Sordi! Grande Sordi! O Sordi ficou... Saiu de fininho, foi embora, deu meia volta, foi embora. Acabou com a chance de você vê como é que é. Lá não é aqui no Brasil, é na Europa. Então, pô, lá é pior do que aqui. Eu imagino. Lá é pior do que aqui. Atores americanos. Eu filmei com o Mastroianni, aqui em Paraty, nós fizemos Gabriela.
É complicado. Não, porque às vezes o cara tá ali, quer ficar mais... Ainda mais hoje em dia com rede social, né? Aí o cara fala assim, pô, daqui a pouco eu te atendo e tal. Aí a pessoa já sai dali, pô, tava no restaurante, fulano disse não pra mim tirar foto, cara estúpido, cara grosso, ele já vai. E aí entra naquele lance que hoje é a moda, o cancelamento, né? E vai, e cancela e tal. Eu acho que, eu não sei, acho que justamente por conta dessa proximidade hoje que a rede social trouxe para as pessoas, na relação das pessoas públicas, artistas, seja lá o que for, eu acho que fica mais fácil de compreender que as pessoas têm uma vida em particular, né? Não, eu não me pode tirar fotografia, até que simplificou mais a minha vida a fotografia do que o autógrafo. Ah, o é autógrafo verdade. era mais chato. É. Você tinha que escrever, pegar papel, as pessoas chegavam com uma tira de papel Isso. mole, assim, para você escrever. Tu não tinha... Agora, na foto, para mim, é mais simples. Então, não tem muito problema para mim tirar Facilita, foto. né? Facilita e... Agora, a pessoa tem que saber o momento certo, tem que ter um simancômetro assim, dentro dela, para chegar no artista a hora que ele está no... Isso. Dar o vazio, a meia... Dar uma brecha para poder... A hora que chegou, está comendo, o cara chega lá, para de atrapalhar a comida do cara para tirar fotografia, não tem sentido, né? Espera um pouquinho, engolir, né? Vê a hora, exatamente. Espera engolir. Tu não tem rede social, ou não? Não, que isso? Facebook, Instagram. Eu tive uma rede de pesca, uma rede de vôlei, uma rede de vôlei também aqui de futevôlei na praia. Uma rede pulsar pra pegar siri. Putz, pulsar, olha só. Mas o Chico eu sei que tem, né, Chico? Você tem Instagram, que eu te sigo lá no Instagram? Tem. Na verdade, é minha esposa que faz tudo, senão eu não E teria Facebook, nada tu tem, não? Tem Facebook tem também, o canal né? do YouTube. Ah, não, YouTube tem o sim. blog, tem o livro, tem tudo, mas é tudo a minha Tu esposa. não quer saber, ou não? Well, what are you talking about? Facebook tem English. Oh, my friend. Não se interessa, não quer saber. Não, Deixa pra lá. Eu gosto do ar livre, eu gosto do ar puro, de natureza. Você é um cara muito ligado a isso, ao esporte, né? Não, eu gosto de viver, eu gosto de ver o sol, eu gosto de ver natureza, eu gosto de ir para um lugar, ficar olhando as plantas dos animais. Então, eu prefiro, porque se eu ficar nessa coisa de ficar tecnologicamente, eu acho bacana, acho útil, eu admiro o Chico que gosta disso, faz isso, faz projetos maravilhosos, é um grande projetista, faz coisas que eu não consigo fazer. Eu admiro, bato palma e até pago para fazer ele para mim, porque eu não tenho a menor paciência. No caso do Nuno, ele teria um staff, né? Ele teria, como staff, todos sim. os atores, atrizes que tem, Uhum. alguns o cara até lê, mas na verdade ele tem toda uma equipe que responde, inclusive, por ele, né? O Nuno tu tem uma ligação muito forte também com o futebol, né, meu? Não só com a parte da... Com o esporte, de uma maneira geral, eu gosto. Futebol sou brasileiro, então tem que ter uma ligação com o futebol, não tem como nascer aqui. Todo brasileiro é técnico? Todo brasileiro é técnico, todo brasileiro joga, tem futebol aqui na praia. Futebol. E tem informação na internet toda de que tu foi técnico de futebol. Sim, foi. Foi técnico? Umas vezes aí, arrisquei. É mesmo, é verdade? E como é que foi isso aí? Tu foi convidado? Foi quando a gente tinha um time de artistas lá no Rio, que jogava com os profissionais de futebol, né? Um time que viajava muito e tal, e a gente jogava muito com eles. Paulo César Caju, Andrade, Adílio, Félix, enfim, Jairzinho, Nunes. Era um time... Só fera. A gente jogava, não todos eles jogando ao mesmo tempo, mas cada vez que a gente viajava, ele levava 3 ou 4. Uhum. Só para garantir até o resultado do nosso lado. E aí foi indo até que um dia o Milton Campos, que era um dos empresários que levava a gente, falou, por que tu não treina na volta? Eu jogava no meio campo e eu gritava, era comandante, era meio zito, assim. Uhum. E aí o pessoal falou, por que você não começa a treinar? Eu falei, então vamos lá, vamos treinar, vamos fazer o São Cristóvão, vamos pegar o São Cristóvão aqui, que eles estão precisando divulgar e tal, tá bom, foi lá pro São Cristóvão. Mas aí, eles não queriam nada, queriam só divulgar o time, então, porque não se interessava em montar uma equipe. Entendi. Eu comecei a ensaiar um grupo de garotos, umas 2 semanas, e sempre tinha uns olheiros assim na arquibancada. Então tu entendia mesmo de futebol, né? Tu tava ali... Ainda entendo. Imagina. Ainda entendo. E aí eles ficavam assim na arquibancada...
Observando, eu olhava, achava estranho, falei, pô, que esses caras ficam vendo eu treinar, dar o treino. Ele era um Olheiros do Vasco, que é do lado do São Cristóvão, lá no Rio. Tá. São Januário é mais ou menos do lado do São Cristóvão. E aí, 2 semanas depois que eu consegui montar o time, que era muito garotado e tal, consegui armar um time depois de 2 semanas. Quando cheguei na 3ª semana para treinar, o time não estava mais lá. Tinham poucos, alguns, uns outros. Mas por quê? O que aconteceu? O pessoal do Vasco, eles foram treinar no Vasco, eles viram eu montar o time e levaram para o Vasco, porque o São Cristóvão é a barriga de aluguel do Vasco. Eu falei, mas pô, como vocês fazem para disputar o campeonato? A gente pega aí na hora que vai disputar o campeonato, junta meia dúzia, paga aí um salário e só para o time existir. Só. Exatamente. Aí fui para Paraíba, treinar o Botafogo, na João Pessoa. Levei até um jogador aqui de Santos, Totonho, que era da Portuguesa Santista. Mas tu conciliava a tua carreira de ator com a de técnico? Era difícil, não. Eu tinha que parar, né? Eu parava, não dava pra... Porque imagino, cara, porque viaja, vai pra cá, vai pra lá. Em 93 que eu comecei no São Cristóvão, depois em 94 eu estava mais ou menos, já tinha feito Pátria Minha, que era uma novela do Gilberto Braga, depois eu tinha parado, fiquei meio... Aí eu aproveitei para fazer isso. Aí fui para Paraíba, morar lá em João Pessoa, fiquei lá treinando Botafogo, disputei o campeonato, mas aí briguei lá com o diretor de futebol, que ele queria escalar jogador. A gente foi jogar no interior um dia, e aí fomos de ônibus lá em Cajazeira, e a gente pegava o ônibus. Aí quando saímos de João Pessoa, passamos em Campina Grande, que fica no meio do caminho, um jogador falou, professor, eu vou ficar aqui em Campina Grande, porque eu vou ficar na Micareta. Eu falei, sim, vai ficar na Micareta? Tá bom, ok. Aí desceu, foi pra Micareta, não falei nada. Aí eu falei, não vou escalar mais esse cara. Sim. O cara vai ter um jogo lá importante lá em Cajazeira, o cara fica na Micareta, eu falei, cortei, era ponto esquerda. Não sei como, não me lembro o nome dele. Mas enfim, aí voltamos, disputamos jogos, fomos para a final, depois fomos jogar outro jogo em Patos contra o Nacional, e aí teve a final, o jogo de volta lá em João Pessoa e tal, não sei o que, e eu dei a escalação, eu montei o time para jogar a final, nós precisávamos de um empate só, já tínhamos conseguido um empate lá, e com um empate aqui a gente conseguia o título. Aí... Esse cara não escalei ele. Aí o diretor falou, tem que botar Ranildo lá para jogar. Eu falei, por quê? Porque vem um diretor do América de Rio Grande do Norte, vem assistir o jogo e quer comprar ele. É assim que funciona. É como política de Rueda, o Rueda não é original, assim, já vem de trás. Isso aí, o futebol é corrupto há muitos anos. Não é privilégio do Rueda fazer essa compra e venda de jogadores, essa secos e molhados de futebol. E aí o diretor do América vem aqui para assistir a Ranildo jogar e tem que colocar. Ele falou, não vai colocar porra nenhuma, sinto muito. Não, mas vai jogar. Bom, tu é que sabe, tu quer botar ele, bota, eu saio. Aí então tá, não sei o que, ele vai jogar. Eu falei, tá bom. Tinha a câmera, tinha o pessoal da televisão, eu chamei o pessoal da televisão, olha, eu tô saindo aqui, porque esse cara, o Raimundo aqui, tá querendo escalar um jogador que eu não quero que ele jogue. Aí, então eu tô saindo, vou deixar o time aqui, até logo, foi um prazer trabalhar com você. Me despedi diante das câmeras. Jogou ali na frente das câmeras. E aí cai fora. Depois fui trabalhar no Londrina, só que com Londrina fui com conivência do presidente que me chamou, que era o Marcelo Caldarelli, que era um excelente jogador de futebol, jogava muito bem, conhecia futebol, e comecei a trabalhar em parceria com ele. Aí o resultado começou a ser muito melhor, né? E o Marcelo era doido pra caramba, mas era um cara maravilhoso. Ficava no telefone na arquibancada me ligando. Porra, os caras, bota esse cara. Eu falei, não, Marcelo, peraí, calma aí. Eu tinha autonomia de brigar com ele. Pô, que legal. E tu se sentia bem lá, fazendo... Londrina, sim, mas só quando a gente... Por exemplo, o Londrina mandava o jogo, às vezes, no VGD, né? Que era o campo, assim, como se fosse menor que a Portuguesa Santista, assim. E no Estádio do Café. Hoje ela só joga no Estádio do Café, o Londrina.
Mas naquela época ele mandava uns jogos assim no VGD, e era muito colado com a arquibancada e ficava os caras na minha orelha enchendo o saco. Tipo aqui na Portuguesa Santista. Fica, torcida da puta, porque não sei o quê, bota não sei o quê, tu não sabe os caras, pô, eu ficava puta. Um dia deu uma raiva, fizemos um gol no último minuto, tava 0x0, os caras me enchendo o saco, conseguimos ganhar de 1x0, foi pra torcida. E aí, eu tô otário, babaca, fala agora, rapaz. Brigava com a torcida, aí eu falei, pra ficar me aborrecendo desse jeito. Melhor ser ator, né? É melhor ser ator. Muito melhor. Entalado aqui, né? E o submundo do futebol é uma corruptividade 30 vezes muito maior que a política. Da televisão. Política não. Então, aí também não, peraí. Já me falaram que o futebol, o sistema do futebol é mais corrupto que o da política. Já muitas pessoas me falaram. Olha que a política é brava, hein? Então, muitos me disseram. Eu não tenho uma coisa para medir, mas... eu também não sei. Tô falando que me disseram. A política... Você não sabe o que acontece dentro de um clube de futebol. Pessoas que já trabalharam eu não conheço um político que se candidate, que seja alguma coisa, que não esteja lá para pegar o dinheiro para ele. Para ter interesse próprio, né? Nenhum partido que não trabalhe em proveito próprio. Em vez de trabalhar para o povo, para a população, não conheço. Eu estou de acordo com você. Se você conhecer algum, não, esse aqui, ele vai e trabalha para o povo, eu não conheço. Eu acho que até muitos entram com esse intuito. Satisfazer o ego, satisfazer a vaidade. Tem isso também, tem isso. E como tem vaidoso, viu? E como tem vaidoso. Não só corrupto, como vaidoso também. Mas aí é o que o Chico falou a respeito do sistema. Muitos, eu acredito, que entrem com uma cabeça, com uma intenção de querer mudar de fato, trazer uma diferença para dentro da política. Só que ele é engolido pelo sistema. Cara. Eu acho difícil. E aí, ou ele é expelido... Nesse caso, eu acho difícil. Todos entram com objetivo. Virou profissão, né? Aí virou profissão. Ou o cara é expelido... Ele não vai ali sem querer. Ele já vai ali porque ele faz parte do esquema. Exatamente. Se você vê assim, né? Claro que a gente tem uma visão distante, mas o governador de Alagoas é o filho do Renan Calheiros. O governador do Pará é o filho do Jader Barbalho. Então você tem um estado... O Amazonino Mendes não sai do poder no Amazonas há 40 anos. 8 milhões de pessoas, só o filho do cara que serve para ser o governador do estado. A Paraíba é o Lucena. Não tem um outro. Na Paraíba, eu morei lá em João Pessoa. Só nasce... Só tem Lucena. Cara premiado na família. Então... É dinastia, né? É só o Lucena que manda na Paraíba. Ceará, Tasso e Ciro Gomes... Então é um jogo já... É uma política de coronelismo, como né? Como o Nono falou, assim, eu tive um filme, graças a Deus, consegui colocar um documentário sobre a violeira Helena Meirelles, do Mato Grosso do Sul, que foi descoberta pela revista Guitar Player aos 70 anos de idade. Então, aquelas histórias do Brasil, tem um monte de talento, a mulher do nada foi descoberta, um sobrinho dela até... Mário Araújo, acho que ele mora no Guarujá, não tenho certeza. Ele que mandou uma fita para os Estados Unidos, para a Guitar Player, ela virou. E ela gravou pela Eldorado. Eu fiz um documentário, longa-metragem, tem lá no YouTube também, no mesmo canal do Cine Francisco de Paula. E dentro de uma discussão, num debate lá, num festival, que eu falei o que eu achava que tinha que falar mesmo, deu um problema, o presidente do Cinemark, que é uma empresa americana, aceitou o meu filme dentro da exibição do Cinemark. Eles nunca tinham passado um filme independente, né? Dentro do procedimento que eles têm, que chega a pôster, canequinha. Você foi pioneiro aí, né? Então foi não, esse cara, o Valmir Fernandes, o cara abriu um caminho que eu nunca tinha tido. Eu entrei para o ranking. Até então eu corria por fora. Daí, quando eu fui para o Cinemark, eu entrei na tabela ali, no público, né? A ser avaliado e tudo. E ficou o filme em cartaz 3 meses em Brasília. E eu fiquei lá em Brasília, aprendi a andar até de ônibus em Brasília, coisa que é até difícil de se aprender, que a cidade, o jeito que a cidade... Eu tenho um irmão que mora lá há muito tempo também. E eu vi que não muda o Brasil. Se a capital do Brasil for Brasília, o Brasil não muda nunca mais. Mas foi estratégico ir pra lá, né? Porque eles estão protegidos. Era no Rio de Janeiro, né? Então, meu amigo... Era bem acessível. Desista. Vai lá pro meio do Brasil. Centro. É justamente para isso Chico, mesmo. nas suas exposições cinematográficas aí, mencionou uma triste figura da nossa história política, que foi o Fernando Collor de Mello. Nossa Senhora. E aí, então, quer dizer...
Ele era assessorado por aquela quadrilha de Alagoas, que inclusive um dos maiores chefões era o presidente dessa nossa atual CPI, o Renan Calheiros, que eu não consigo entender. Como é que você pode fazer uma CPI comandada por 17 processos ele responde. 17 processos. Como é que pode Renan Calheiros comandar uma CPI? E o outro tem lá, credibilidade uma coisa dessa? Pelo amor de Deus. Mas o Aziz... responsabilidade é nossa. Né? Somos nós que votamos nesses Era caras aí que eu ia entrar. Então, brasileiro... Eu não votei. Não, eu sei, mas eu digo, somos nós. Eu não vou me excluir do Brasil. Mas eu quero veja o bem, meu país para frente. O que eu penso mas também olha muito a respeito? Não, a gente não ia falar de cinema. Mas é tudo carta marcada, Chico. Todos os candidatos... Mas, pô, isso é conversa. A gente vai gastar todas as horas aqui e não chegaremos. Tem problema. Entendeu? Todos os candidatos, nem todos os candidatos vão lá para pegar o seu. Não, mas isso eu concordo com o Chico. Só pra gente... Vamos pular de assunto, tá bom? Não, para a pessoa que assistir, ela rir, Sim. ela se divertir. Sim, não, mas... Quem? É que quem assistir, a gente sempre acaba esbarrando na política, né? Acaba... É uma pena, né? Porque um lugar tão legal que nem o Brasil, pô, a gente tem tanta riqueza, continuamos tendo ouro. Não tem petróleo, a gente riquezas continua naturais, tendo... a gente aqui tem ouro pra caramba aí, tem até pedra preciosa. E paga não sei quantos meses de imposto por ano pra trabalhar. E o povo não reclama. Não reclama. Ninguém vai pra rua, os caras não reclamam. Ninguém, entendeu? Você leva uma vida de sobrevivente à custa de um monte de... Assim, uma meia dúzia ali daqueles caras ali. Meia dúzia não, que são só de assessor, deve ter uns 60 cada um. Então você sustenta... Mas aí eu concordo com você no seguinte, por exemplo, tá lá o Renan Calheiros, 17 processos. Omar Aziz foi acusado de pedofilia, a família dele toda presa e tal. O cara tá lá, é ele, ó, sou eu aqui, ó, o Renan Calheiros, 17 processos, e o cara tá eleito. Por quê? Porque alguém votou nele. Você não concorda? Não é democracia? Isso é democracia. Se a maioria votou no cara, o cara tá lá. Ele tem um respaldo estadual, né? Exatamente. Cara, o cara é o que ele é, a gente não precisa nem ficar aqui descrevendo quem é o cara, o caráter dele, as condutas dele. Mas o povo vai lá e elege o cara. E agora? O que tá errado aí, né? O que de repente a gente precisaria corrigir? Que democracia é essa? Que democracia é essa? A gente precisa respeitar. Se o cara tá eleito lá, foi porque ele teve votos o suficiente para estar lá sentado na cadeira. Mas o que está errado? É o povo que elege, é essa cultura que alimenta esse ciclo que não acaba? Qual é o fio da meada disso aí, né? A gente vai longe também. Concordo contigo. A gente passa horas aqui. É o dinheiro, infelizmente é o dinheiro. Acho que poder junto, né? O jeito que são as duas coisas juntas, né? Não muda. Dinheiro e poder, tem que mudar muita coisa. Dinheiro e poder. Porque se você pega o orçamento que existe, né, no Brasil, é um país gigantesco, de proporções gigantescas. O que a Só gente... de imposto que arrecada. O que arrecada de imposto. O que tem de possibilidade de exploração dos nossos recursos naturais de uma forma extremamente sustentável, né? A gente explorar recurso natural de forma sustentável aqui. Por exemplo, agora tem o nióbio, que é um componente do aço, que deixa o aço mais leve, tá? É um componente que é usado, que você consegue deixar o aço mais resistente, com menos misturas para o aço, enfim. Quando você fala sustentável, o pessoal começa a explorar isso aí, já cresce o olho, já quer pegar demais, já quer pegar tudo, e não tem como. Então, a gente teria... A ganância é mais forte. Teríamos a possibilidade de, né, se as coisas funcionassem bem, entendeu? Porque olha o tamanho do Brasil em extensão territorial que a gente tem, olha os recursos naturais que nós temos, olha quantos nós somos privilegiados, cara. Se você coloca pessoas que estão à frente do país com um mínimo de compromisso, com um mínimo, a gente em pouquíssimo tempo seria a maior potência do mundo. Mas assim, o mínimo de comprometimento, né? Mas é como o Nuno falou, e eu concordo com ele, eu trabalhei 11 anos com política, né? Trabalhei durante 11 anos. Eu não posso dizer que eu vi esquema, tal, seria leviano da minha parte, até porque eu não tive acesso a nada disso. Mas nessa parte, onde eu vi aqui numa esfera municipal que eu trabalhei, e estadual também, onde a gente vê o que tem de interesse a ser atendido, né? Por muitas partes, você fala,
Onde é que entra a pessoa que tá precisando? Que é o povo. Quando vai chegar a vez deles? Você fala, não, peraí. Ah, mas se eu não for aparecer, eu não quero. Não é comigo, não. Pô, mas e aí, eu vou aparecer? Vai meu nome? Ah, então não... Os egos são muito fortes. Aí você fala, cara, uma vaidade. Aí você fala, cara... E o futebol chega junto disso. Tu entendeu? O futebol chega junto. O futebol chega. Não sei qual que é o mais corrupto. Então, porque, porra, que nem falando do futebol, porra, tinha um amigo meu, que era da minha sala de aula, cara, o cara jogava uma bola. O cara batia uma bola, cara. Ele era um meio atacante. Mas o cara era absurdo de jogar. Eu falei, esse cara vai ser jogador de futebol, né? E o cara fez uns testes e tal, tudo bem. Hoje ele tem algumas situações tal, que ele já tá mais velho e tal. Mas na época, ele não era padrinhado, cara. Aí ele não virou, ele foi fazer peneira, tudo tal, no Santos, e mais uns 2 times. Ele não passou porque ele não era padrinhado. Porque futebol, o cara tinha de sobra, cara, ele jogava muita bola. Eu falei, meu irmão, tu vai ser jogador de futebol? Não tinha como, não. E foi, aí o cara desanimou, pegou, foi pro canto. Cara, podia ser aí, ele é flamenguista, né? Aí depende dele. Aqui em Santos. Dependia dele. Dependia, mas aí o cara deu uma murchada, era moleque, não teve quem pegasse ele na mão e levasse mesmo. Mas ele até deve ter ficado até feliz de não ser, de repente. De repente, pode ser. É um sonho, é um sonho. Foi uma coisa que ele falou, e assim, ele foi um talento, eu me refiro a ele porque ele estava muito próximo a mim, né? Nós convivíamos, então, de certo que ele seria um jogador de futebol, não tinha como. E de repente o cara não foi. Anos depois a gente se encontrou tal, e ele falou, aconteceu isso, aquilo, aí deixou pra lá tal, acabou não indo. E aí eu tive amigos que já trabalharam na administração do Santos, né? E eles falaram pra mim, cara, o que rola é inacreditável, né? Porque dentro de um clube, você não tem que dar uma prestação de contas pública, é uma coisa privada ao clube de futebol, né? Então, um monte de esquema que rola ali, você mostra pra quem? Quem é que vai te cobrar e tal? Torcedor, isso e aquilo, mas e o sócio? É uma empresa privada? Quem é que não garante que teve negociação para escalar tal jogador, para vender tal? Então, assim, é uma coisa muito obscura. Eu me recordo uma vez, você falou tô falando aqui, mas é que eu tô me recordando, desculpa, da Portuguesa Santista. Eu me recordo uma vez, o Serginho Chulapa foi técnico da Portuguesa Santista. E eu trabalhava na TV Record aqui, a gente foi cobrir o jogo. E eu percebi que a gente vinha cobrindo alguns jogos, ele estava indo bem. E de repente ele começou a ir mal, e ele começou a meio que tratar mal a imprensa, fechar a cara, tal, papapá. E aí eu via, durante o jogo, vinham uns caras assim na beira do campo, que nem você falou, que tem o acesso muito perto. O jogador português vinha cobrar um lateral. Aí o cara chamava e falava um negócio, o cara, não, tá bom. Aí eu olhei ali e falei, pô, pera lá, os caras estão dirigindo, né? O técnico é o Chulapa, e várias vezes isso acontecendo. Aí, nesse jogo aí, o Chulapa pegou, cruzou os braços, encostou, não falou mais nada, não substituía ninguém, não fazia mais nada, tal. Acabou o jogo, ele foi e fez que nem tu. Foi pra frente das câmeras e desceu a lenha, porque quem escalava jogador, quem dizia como jogava tal, eram os empresários ali, cara. Ele tava lá de figuração. Eu treinei um time que, depois do Londrina, foi o Matsubara, disputei a Série C do Brasileirão. E me lembra muito o que está acontecendo com o Santos hoje. O presidente do Matsubara fazia isso. Vendia jogo, vendia jogador. Primeiro que o Matsubara não tinha time. Ele revelava jogador e vendia. É isso que o Santos está pretendendo agora nessa política nova. Quer dizer, não ter equipe. Quer dizer, ter um timinho vagabundo só para levar na água. Tu torce para algum time, ou Nuno? Eu gosto do Santos, né? Porque sou daqui, então eu gosto de vários times, assim, mas o Santos é o que mais me preocupa, assim, por causa da cidade, né? Tu tem um time no coração, Chico? Flamengo. Tá bem, tá sossegado. Nem todo mundo é perfeito. Não, mas flamenguista tá sorrindo já faz tempo, né? Não tá tanto assim, não, porque não ganharam nada ainda. A cara dele. Não, eu não tenho acompanhado, eu assim, né? Eu sou do cinema, né? Negócio do cinema. Olha, vou falar pra vocês. Há muito tempo que eu não acompanho muito futebol. Acho que de uns 2 anos pra cá, eu era maluco, eu ia em tudo que era jogo. Tudo que era jogo do Santos, o Santista, né? Mas você pega, por exemplo, a diferença entre a diretoria do Flamengo e a diretoria do Santos, é brincadeira. Não, brincadeira.
A seriedade que eles têm. Seriedade e inteligência, cara. A visão do futebol moderno, que é o futebol, né? Completamente diferente aqui em Santos. A pessoa pensa só em secos e molhados, compra e venda. E aqui, pô, então você revela jogador e vende aqui. Então, quer dizer, isso aí, o espetáculo, o interior da equipe, o âmago da equipe, que é o craque, a gente não segura. O Flamengo não, o Flamengo segura. Tem um time só de craque. O Santos não, o Santos pega os craques e manda embora. Não, mas tem dívida, tem isso aqui. Pô, para aí, o Bragantino arrumou um patrocinador, o Atlético Paranaense tem patrocinador, os dois estão na final da Sul-Americana. O Santos, com o nome que tem, não tem um patrocinador que se interesse? Tem, mas tem que vender para o Newcastle para trazer um time inglês que quer comprar, um empresário japonês. Ué, e aí, faz negócio. O importante é o time estar, o Santos, a marca Santos, está lá em cima, brigando com o Flamengo, brigando com o Atlético, brigando com o futebol internacional. E esses caras aqui em Santos não tem, só querem pensar no imediato, pegar o jogador. O que tem craque aí, vende ele aí. O fulano está interessado, pronto, passa ele nos cobre, dá a minha parte aqui, pronto. É isso. Eu não tenho acompanhado. Se está acompanhando, está falando aí, estou indo com você. É isso que está acontecendo com o Santos. É o que o Matsubara fazia. Mal comparando, é o que o Matsubara fazia. Eu treinei o Matsubara e ele vendia jogos e escondia jogador. Tem um jogador meu que jogou Londrina comigo, que estava comigo, que falou para mim. Ele sumiu com a gente, teve que sair fora, não pôde jogar porque ele tinha vendido o jogo para o Corinthians de Prudente, num jogo, e aí fomos jogar, não tinha jogador. Faltaram 3 ou 4 jogadores. Bom, isso aí num time pequeno... E peraí, deixa eu acabar. Fui jogar com esse time, 100 jogadores, e tinha um garoto lá que depois foi pro Curitiba, mas eu falei para ele, entra aí, traçar, joga onde você quiser no campo, o campo é teu. Faz de qualquer posição, tu se vira, que o time era fraco, eu botei ele que era o melhor. Aí o cara foi lá, meteu 2 gols, o cara do Corinthians, presidente, levantou do banco, veio reclamar com o pessoal da diretoria do Matsubara. Pô, e o nosso acordo, pô? Assim, na minha cara. E o nosso acordo? E tu fez o quê? Eu saí fora. Quando ele falou isso, ficou quieto? Eu já sabia que tinha escondido o jogador meu. Eu já sabia que tinha sido vendido. Aí tu fez pra melar o esquema mesmo? Eu botei, falei, entra aí, vai lá, faz o gol, vamos ganhar esse jogo. Mesmo sem jogador, eu quero ganhar essa porra. Aí depois encheu o saco, porque puta que você fica aturando esse tipo de coisa, não... É melhor ficar atuando do que aturando, né, Chico? É melhor ser ator. É melhor ser ator. É melhor ficar atuando do que aturando, né? Isso aí. Quando você fica nervoso, você está interpretando outra pessoa, não é você, né, que ficou nervoso. Quem ficou nervoso foi o personagem. Foi o personagem, né? Aí você pode soltar toda a força, né? Mas jogar mesmo tu nunca jogou, né? Sempre. Não, profissionalmente. Te falei que... joguei no... Eu comecei jogando aqui em Santos com o Clodoaldo. Nós jogávamos no mesmo time aqui. O Grêmio do Apito. Tinha um juiz que era da Federação Paulista, que apitava jogos do Brasil, chamava Romualdo Arpifilho, que era daqui de Santos. Lembro dele. Ele tinha um time que chamava Grêmio do Apito, daqui de Santos. Era do juiz daqui de Santos. E nesse time eu comecei. Eu, Clodoaldo e mais um. E nosso time era muito bom. Nós peitávamos o Santos. A gente jogava. Português Santista de Jabaquara não chegava nem no nosso chinelo. Né? Meio campo era Clodoaldo. Tu imagina como é que era o time. Só, né? Só tinha eu que era o lateral esquerdo, que era o mais fraco de todos. Que era pesadão, gostava de fazer halterofilismo e tal, com o Elias lá na Academia Santista. Putz, você treinou na academia do Eli. Do Elias? Elias. O Eli é outro. Elias? Qual que é aquele aqui? Elias Oliveira Neves. Era do lado da alfândega, quando Sei. Meu pai era despachante, eu comecei a treinar lá. Isso que eu ia falar, meu pai é despachante, né? Ah, é? É. Aí meu pai falou assim, pô, o pai do Nuno... eu falei, pô, pai, o Nuno vai lá no podcast. Ele falou, pô, o pai dele é despachante. Você ia sempre lá, acho que na Receita Federal, se não me engano, você ia falar com o seu alfândega. pai. Na alfândega. É. E aí meu pai te via lá e falava assim, pô... Eu falei, pô, então tu via ele na época que ele tava no auge das novelas da Globo. Ele falou, ele ia lá direto, a mulher não, mas aí eu trabalhei quando era moleque, pô, 67. Não, tu ia lá falar com teu pai, ele falou. 66 eu trabalhei com meu pai, lá 65.
Não, mas de você ir lá falar com o seu pai. Uma vez ou outra. Isso, ele falou, aí ele ia lá e tal. Ele não falou de trabalhar, ele falou quando você ia lá. Eu ia lá visitar meu despachante aduaneiro. É. Meu pai meu pai é despachante aduaneiro desde sempre que começou a categoria. Tá aposentado, claro, hoje em dia já. Meu pai tá com 79 anos. Mas ele falou dessa curiosidade aí. Mas é isso, senhor. É isso aí? Tá bom? Pô, se tá bom, tá excelente. Tem mais alguma coisa para... E o Monte Serra? O Monte Serra está lá. Precisamos visitar, aliás, subir lá, pagar promessas no Monte Serra. É uma coisa maravilhosa. Sobe de bondinho, Monte Serra é um dos lugares mais... funicular. E o Chico vai falar sobre o nosso filme. Que filme que é esse? Qual é o nome do filme? Monte Serra. Monte Serra. Fala aí, Mas Chico. é baseado... Vamos lá. Vou gravar, peraí. Pode gravar o nome? É baseado num conto Machado um dos de maiores Assis. escritores brasileiros. De Machado de Assis, é isso? Machado de Assis, 1858, chama Três Tesouros Perdidos. E aí nós tínhamos já o projeto, eu já tinha tentado fazer aqui em Santos em 1998, um período que eu fiquei aqui. Não consegui, lá no Rio onde eu morava também não consegui, fazendo outras coisas. Quando vim morar, voltei a morar em Santos, já tem 4 anos, e aí o Nuno sempre parceiro, e eu tinha uma dívida de trabalho com ele, porque eu chamei o Nuno para fazer o Oceano Atlantis, que foi um filme que levou 5 anos. Então, cada vez que ia filmar, CJ, ele já não lembrava mais o que tinha sido filmado. Então, a gente tinha que assistir, porque demorava 1 ano. Aí, Nuno, lembra? Sério Dionísio... Porra, já fiz tanta coisa que eu já... Aí nós assistíamos o Copião, que chamava, e aí ele voltava na filmagem. E para um ator é um sacrifício, porque você entra num personagem, sai do personagem, volta pro personagem. Mas é que ele tá falando é verdade, ele gosta muito de você. Não, e eu gosto muito dele também. E eu fiquei muito feliz que nós participamos no ano do Collor, só tiveram 6 filmes produzidos no Brasil. E para ter o Festival de Brasília precisava de 6 filmes. Então foi a primeira vez que eu fui convidado para um festival, porque eu precisava do meu filme, senão não tinha o 6º filme, né? Uhum. E nós participamos, e a Dercy Gonçalves ganhou o prêmio de atriz, o Nuno não ganhou o prêmio, o de Belucci não ganhou o prêmio e tal, mas eu sabia que a gente tinha tido muito problema com esse fato de ter filmado, né, em pedacinhos e tal. E no ano seguinte, o Nuno ganhou o prêmio de melhor ator com o Louco por Cinema, do André de Oliveira. Aí eu falei, porra, que legal, então também não atrapalhei o Nuno, né? O cara já tá lá em cima de novo. E aí, quando veio essa oportunidade de fazer o Monte Serra, ele logo, não, vamos fazer. E aí fizemos passado nos dias de hoje, e pela nossa logística de pouco recurso, né, e com a parceria da São Judas Tadeu, do Querô também, que tivemos dois técnicos, né, a Rafaela e a Kevlin, que fizeram, uma fez o som, a outra fez a maquiagem, que vieram do Querô, e os outros 5 meninos vieram da São Judas Tadeu, do curso de cinema. Então nós éramos uma equipe nem mínima, era menos que mínima. Então eu escolhi o Monte Serra porque ali eu podia fazer tudo, não tinha nem carro. Eu não tinha como eu me deslocar durante o dia de um lugar para o outro. A gente filmou na Bacia do Mercado, uma cena até lá com o Sérgio, mas o filme, os 13 dias que nós filmamos... Quantos dias? Acho que 13 dias, né? 13? 3 dias. E fizemos tudo, fizemos aquela casa do meio, e ele é o Sr. F, no conto do Machado de Assis, que é um marido que acha que está sendo traído e vai atrás do suposto amante da mulher. Qual o nome do conto? 3 Tesouros Perdidos. 3 Tesouros Perdidos. Tu deu o nome de Monte Serra por conta de onde se passou o filme? Em 1998, quando eu ia fazer esse filme aqui em Santos, o nome já era Monte Serra. Entendi. Entendeu? E quando eu vi que lá no Monte Serra, que eu voltei a morar aqui, tinha uma casa abandonada, tinha uma casa bonita, tinha não sei o que, tinha aquilo, eu falei, aqui eu consigo fazer de novo. Por que o nome... Monte Serra por conta de Monte Serra, né? Do Monte Serra. O Monte Serra. Por onde você acho gravou. que é um nome cinematográfico, tem até filme chamado Monte Serra. Existe a história, né, da santa que estava lá na Espanha e tudo. Sim, sim. Nós tivemos a escola Monte Serra, que ficava antes do Santa Cecília,
O Cassino lá em cima, que foi muito famoso também. Onde o Manuel dos Santos dava aula de natação, outro santista. Mas Montserrat é espanhol, né? É um lugar na Espanha, fora de série, que foi encontrado uma santa lá, caiu tudo e... Aonde? É perto de Barcelona, acho que ali é o que? Catalunha? Eu não conheço, mas eu achei que o nome Montserrat é mais cinematográfico e forte para o mundo inteiro, porque cinema é o mundo inteiro. Sim. Eu mando filme agora para todos os lugares. Montserrat é catalão. Né? Do que Três Tesouros ou Três Tesouros Perdidos. Entendi. Entendeu? E já é o Machado de Assis, então o tesouro nós já temos, é o cara que escreveu a história. Essa foi boa, hein? Né? O tesouro nós já temos. E aí chamei meu parceiro. Vai falar sobre o filme? Que eu queria gravar. Dessa vez ele aceitou, né? Falar sobre o filme? Porque lá atrás, quando tu chamou sabe ele que ele falou, ele não foi. Então, já que é tudo tranquilo, já vou logo botar fogo no negócio. Ele foi no Danilo Gentili, aí eu tava de bobeira, aí o cara me chamou para fazer um curta, sabe como é que é? Aí eu tô lá, meia-noite, o programa passou tarde pra caramba, eu esperando o Nuno. O cara falou que tava de bobeira e pra mim, ele gosta de mim pra caramba. O Danilo Gentili, ele falou que tava de bobeira. O cara me ligou, sabe como é que é, né? Quer dizer, são experiências, o que eu entendi, como eu conheço ele é um ator maravilhoso e uma pessoa de muito... Né, o ator tem que ter muita... ser sensitivo. Sim. Sensibilidade. Né? A sensibilidade no sentido de sensitivo. Ele te olhou, lembra? Quando ele te conheceu, ele fez uma leitura. Então, Verdade. Ele conhece as personas, né? As ânimas das pessoas, dos caras que ele lê para interpretar um personagem. Então, até quando a gente estava na filmagem, ele colou num livro lá do Machado de Assis que você não conseguia... Você tinha que buscar o Nuno dentro do livro. Nuno, tá na hora de filmar. Ele estava no livro dentro do personagem, dentro do livro do Machado de Assis. Abre o livro que o Nuno tá lá dentro. Incorporando mesmo, né? Não, o Chico, eu trabalho com ele de olho fechado, porque é uma figura... Pô, e como é que foi fazer o Montserrat, o filme? Como que foi fazer? Como é que Íamos foi? Íamos para lá, andávamos de bondinho, compreendeu? Passávamos o dia lá no... Não, foi gostoso, muito bom. Foi uma experiência gostosa, com cenas muito, muito marcantes que eu consegui fazer algumas coisas. Ficou faltando uma cena só que eu já falei para o Chico, ele sabe qual é, que a gente não conseguiu realizar, que eu acho que faz falta no filme. Mas o filme é muito gostoso, muito bacana. O ator que eu contracenei, infelizmente, faleceu agora há pouco tempo, foi o Serjão. E, enfim, para mim foi um prazer enorme trabalhar com o Jacques Chauís, também, que é um fotógrafo excelente, fez a fotografia. Como eu digo, tecnicamente o cinema brasileiro é excelente, muito bom. Com certeza. Então, quer dizer, foi muito bom. Com o Chico eu trabalho... vamos fazer? Vamos, porque ele permite... O Chico permite que você troque ideias, que você coloque a tua posição, entendeu? Como ator, eu posso colocar o que eu penso, o que eu acho e tal. Ele permite, ele joga, ele troca figurinha. Aproveita a tua experiência ali junto. Né? Não, ele não é uma pessoa ditatorial que quer... Porque não é o seguinte, não é questão de ser ditatorial, porque tem muito diretor que já tem tudo na cabeça pronto e não tem como fugir daquilo. Então ele quer aquilo, por exemplo, você vai trabalhar com diretores do expressionismo alemão, que você tem que fazer o filme de acordo com o que pede a história, o que ele quer fazer. Então o realizador depende muito dele querer impor. Por exemplo, o Glauber filmava da maneira que ele queria, tinha que ser do jeito que ele queria. Né? Já gravou com o Glauber? Já filmou com ele? Não tive filmou com o Neville. Esse privilégio. Filmou com o Neville. Filmei com o Neville, mas o Neville não. O Neville eu podia criar, não tinha problema. Apesar do Nelson Rodrigues estar presente em todas as cenas e tal, que ele sempre frequentava as filmagens, mas ninguém não interferia. Nunca trabalhei com um diretor assim que o filme precisa ser assim e tem que ser assim. Não tem problema para mim. Eu faço. Entendeu? O Escorel foi o mais meticuloso, assim, mais que é preciso que você faça isso, tem que ser mais ou menos. Foi o que eu tive que me adaptar, mas não tem problema. Agora, o Chico permite essa liberdade de você
é gostoso, é prazeroso, é mais prazeroso você poder trabalhar num filme com um diretor que troca ideia com você. Mas se ele quiser fazer um filme, não, eu quero fazer um filme que tem que pegar a garrafa desse jeito assim e levantar lentamente porque eu preciso disso. Isso é o cara quer fazer o filme assim que é o problema. Claro. Então ele tem direito de fazer. O conceito, né? Você começa o filme muito antes da filmagem. Então, muitas vezes a gente já vem conversando, trocando elaborando. Ideia. Nesse caso do Monte Serrat, a gente tinha passado os diálogos, como o filme se passava, a gente tinha escolhido fazer nos dias de hoje, a gente tinha atualizado os diálogos. Você quer falar, você teve que atualizar 1800? Só que aí, 1858. Só que aí, quando a gente começou a filmagem do jeito que era possível fazer o filme, porque também teve um momento que eu estava vivendo em Santos e vendo a situação como estava acontecendo o cinema brasileiro e tudo, então eu vi que eu tinha que fazer um filme ou eu ia perder o bonde e não ia mais, eu ia ter que ir para o Uber, sei lá para onde que eu ia. Então eu ia ter que procurar, né? Você tem que sustentar a família, pagar a conta, você tem que ter um trabalho. Então ali eu falei, não, tem que fazer um filme agora. Deu certo, a gente adiou poucas vezes, mas quando a gente começou a conversar lá, no dia da filmagem, a gente viu que a gente tinha que usar as falas igualzinho que o Machado de Assis escreveu, porque estava... Acho que a palavra que tinha mais antiga era, em vez do cara dizer, você tá pegando minha mulher, tá saindo com a minha mulher, era cortejando a minha mulher. E a gente manteve. Então o Nuno também, ele deu uma interpretação... bem assim, não seria exagerado, mas seria fiel. O cara em cima do outro lá, desconfiado que aquele era o amante da mulher dele e tal, mas tinha um humor, né? E essa coisa que ele falou da participação, eu já sou o diretor do filme, então se não ficar bom, eu falo corta, volta tudo de novo, começa tudo outra vez, então eu já tenho essa palavra mágica, que é minha, e então não tem por que eu usá-la logo de cara. Então eu vou... Ele botou uma sobrancelha antes da gente fazer o primeiro dia de filmagem, que era uma referência ao Macunaíma, ao Jardel Filho, né? O filme do Joaquim Pedro de Andrade, que é o cara do Muiraquitã, então. E nesse conto do Machado de Assis, que ele é o marido traído, que é o principal personagem do conto e do filme, ele é o vilão. Porque ele é um cara que ameaça o outro, quer dar dinheiro pro cara ir embora da cidade, ele sai fazendo uma coisa que ele não é o cara legal, que você vai torcer por ele. Você vê que ele entrou e no fim, no conto, ele fica louco. Então eu falei, pô, mas o Nuno já foi louco por cinema no outro filme, então vamos fazer uma coisa diferente. Então ia estar num lugar no Monte Serrat, que o Murilo Lima, que é um cantor também, um cara maravilhoso. Ele foi cantor do Capital Inicial. Capital Inicial, ele cantou a música do Cazuza, Bilhetinho Azul, que a mulher, no conto do Machado de Assis, também deixa um bilhete para ele quando ela vai embora. Então a gente ia fazer uma cena, que era essa do cassino. Só que o lugar onde a gente escolheu, lá no Monte Serrat, ele era insalubre. Era um lugar, uma locação assim maravilhosa. Tinha um sofá antigo, jogado, abandonado. Não sei o que, não sei o que. Quando o fotógrafo entrou, em 10 minutos ele falou, vamos embora daqui. Porque quando a gente anda, levanta toda uma suspensão de poeira, de não sei o que. Ele falou, a gente não vai aguentar ficar aqui 8 horas. Verdade. Entendeu? Vai passar mal, vai ter gente com falta de ar aqui. Aí ele falou, vamos embora. Então a gente perdeu, falei, agora complicou. Aí nós ficamos com o Murilo, que cantou a música, e o Sr. F, que entra no cassino, né? Aí eu fui atrás de sons, de roleta, som de não sei o quê. Aí o editor de som, veio a pandemia, ficamos numa situação muito de remoto, né? Não entrou. Então no pôster do filme, no cartaz do filme, eu vou botar as fichas do Monte Serrat. Porque a mulher que larga ele não foi por conta de outra mulher, foi por conta do jogo, na nossa história, né? Ele entrou no cassino, você vê escrito ele entrando meio bêbado e tal, e aí fica faltando a cena. Então, o filme de pouco dinheiro tem esse problema, que o roteiro fica toda hora ali na berlinda, mas você tendo... Fica à mercê do orçamento, né? E você tendo a cumplicidade da equipe e do elenco, você encontra as soluções. Só que você se limita, você deixa de estar dizendo uma coisa e passa a estar dizendo aquilo, mas de um outro jeito. Às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Mas
espero que ele tenha ficado feliz de ter feito o Monte Serrado. E quando que vai? Não, curta-metragem é festival, né? Tá. Então, tem alguma previsão? Passou em 2 festivais, passou até na Semana da Cultura Caiçara. Tá. Não, se convidar, a gente passa. Passou na Unicamp, uma aula de roteiro, passou no Queiro. É verdade, da Unicamp você tinha me falado, é verdade. Então, se convidar você falou pra mim, a primeira vez que a gente conversou. A gente está aqui para compartilhar conhecimento, trocar ideia, ouvir os jovens e falar tal. Então, eu vou tentar as escolas em Santos. Tá. Entendeu? E vou tentar o exterior. Por ser Machado de Assis, né? Eu já tenho a cópia legendada já carrega um peso bom. Eu acho que a gente tem uma chance maior ser descoberto no exterior do que aqui, onde já tem uma coisa acontecendo, né? Já tem assim, um monte de filme que foi feito agora também, então tem produção, e o nosso foi um filme meio simples. Então também não posso querer entrar no tapete vermelho. Entendi, entendeu? Claro. Então eu vou pela educação. Quero que o Machado de Assis, o Nuno, possa falar com estudantes. Isso é que é legal. É como a gente está aqui, né? Você trocar ideia, o cara te fala, aí o cara assistiu o filme, aí te questiona. Pô, é muito bom. Aproxima mais, né? Não fica uma coisa tão... um pedestal ali e o espectador aqui... Desse caso, por ser Machado de Assis, a nossa escolha pelo roteiro, escolher o Machado de Assis, é pelo que ele representa. Né? A possibilidade... Até chamei o Nuno para falar, não, vamos fazer outros de Machado de Assis, e de repente a gente aparece aí com outros Machados de Assis. Pô, eu tô lendo o Esaú e Jacó, é um negócio incrível, a briga dos dois irmãos no ventre da mãe é gênio aqui. Como ele escreve um negócio em 1850 e tal. Você fazer que uma até cena hoje você fala, não, peraí, como é que esse cara pensou isso naquela época? Hoje já seria, né, um negócio bom pra caramba. Imagina lá, e a história dele, né? Atemporal, né? Por isso que ele atravessou isso tudo, tá até hoje aí, atualíssimo. E, inclusive hoje, se você for analisar, as pessoas buscam muito mais a literatura de Machado de Assis hoje, acredito eu, do que por espontaneidade, tá? Do que quando era uma literatura obrigatória na grade curricular. Na escola, né? Hoje a busca é mais espontânea pelo Machado de Assis, porque os leitores... Tem leitor que tem esse hábito da leitura e ele busca essa leitura mais densa, que é o Machado de Assis e tal, e se aprofundar. Então, hoje eu enxergo isso. E a escola, né, no meu tempo também, o sistema da escola de ensino, você fica meio, não quer nem saber de ler, pra prova, interpretação de texto. Então, o jeito como te propõe o Machado de Assis, seja na escola, aí depois você descobre ele. Com preconceito. Você descobre, caramba, que legal. Então, quando a gente fez o filme, foi isso. Imagina, a gente chegar com um filme e mostrar e falar, isso é Machado de Assis, cara. Entendeu? Isso não é nada complicado, não. Pode pegar lá. O Esaú e Jacó, Dom Casmurro, que são clássicos da literatura brasileira e que vão mudar a sua vida. Quando você lê ali aquilo, você vai falar, caramba, é mesmo, tem isso, tem aquilo outro. Então é um cara que tem que ser lido. E não pode ser por conta do preconceito da escola que a gente vai deixar de ler nossos grandes escritores, né? Com certeza. Acho que o Brasil ele é um celeiro de muita coisa boa dentro da cultura e da parte do entretenimento. A gente tem uma cultura popular muito forte aqui no Brasil, né? Ela é muito forte em todas as regiões. A literatura brasileira é muito interessante. Muito, cara, muito. A cultura, a literatura. Eu acho muito, muito peculiar a literatura de cordel. É uma coisa assim que... Como chama aquele mineiro que... Manuel Zé Miguelinho. Como é que é o nome? Guimarães Rosa? Guimarães Rosa é gênio. Não, Jorge Amado também. Jorge Amado. Jorge Amado. Suassuna, né? Suassuna. Eu me recordo que eu li uma vez, assim, de uma forma muito casual. Eu peguei, bati o olho e falei, esse livro, Jorge Amado, Quincas Berro d'Água. Vocês já leram Quincas Berro d'Água? Já li. Cara, fora sensacional o livro. Eu comecei a ler assim, mas despretensioso, cara. Eu tava numa casa de praia, você viu, eu tava em Ubatuba, cara. Numa casa no litoral lá. Aí eu peguei e falei, Quincas Berro d'Água, né?
Jorge Amado aqui. Eu comecei a ler. Em 2 dias eu li o livro inteiro, cara. Aí voltando, né, uma coisa que você falou pro Nuno, pô, mas aí para fazer filme, temos atores, se é roteiro, o que tá faltando e tudo. Tá faltando o dinheiro, a indústria. Porque você vê, nós temos o escritor, você tem a atriz, você tem Fernanda Montenegro. Dinheiro não traz felicidade, né, mas ajuda. Agora, tem que vir uma indústria. Né? Tinha que, sei lá, aí tem tanto, fizeram vários polos de cinema, todos dão errado. Fizeram o polo de Brasília, não foi para frente, polo de Paulínia. O de Paulínia tudo ia bem, de repente. Então também é fogo na roupa. E aí, isso. Mas aí por que a questão? Por que não dá retorno? Certo? Por que engripa no meio do caminho? Por quê? Tem que investigar. Não, tem Alguém é um demais, conjunto. Não, é um conjunto de comprometimento. É um conjunto, desde o imposto, entendeu? Pois é. Você pega dinheiro, não sabe fazer cinema, então. Pô, você pega o Padilha, que fez o Tropa de Elite e fez esse sabe filmar. O ônibus 172 lá, o 174. O 74. José Joffre. Não, o José Padilha. José Padilha. Que fez o Mecanismo. O Mecanismo. O 174 é do Padilha, documentarista. Que fez junto com o Marcos Prado, que fez o Stamira. Eles eram documentaristas. Foi para Los Angeles, ele fez o Robocop. Foi. Fez até um outro filme com o Wagner Moura lá e com o Matt Damon. É um filme futurista lá também, muito bom. O cara, ele conseguiu fazer uma captação financeira boa aí, porque o Tropa de Elite, a linguagem de câmera do Tropa de Elite, ela é muito boa, cara. O momento, né? Aquele momento do cinema brasileiro coincidiu, né? Tanto Cidade de Deus quanto o Tropa de Elite. Foi um pouco depois, né? O Tropa de Elite. E o Tropa de Elite, ele ainda teve o agravante a favor dele, que roubaram a cópia. Foi. E distribuíram pirata. Então todo mundo viu no VHS 7 vezes. Eu assisti Virou pirata. Propaganda. Né? Ninguém vai no cinema 7 vezes assim, comum. Mas o 2 eu assisti no cinema. Todo mundo assistia, já vi 8 vezes. Então, mas o 2 eu fui assistir no cinema. Eu adoro o cinema. Eu adoro a sala de cinema. Cara, eu a amo. Experiência coletiva, né? Eu amo isso. Sentimento junto. Cara, eu adoro. E o 2, quando estreou, eu fui ver no cinema o Tropa de Elite 2, cara. Muito filme brasileiro eu assisti no cinema. Existia numa época no Cinemark, acho que às segundas-feiras, tinha uma promoção, você pagava acho que R$2. Não, um dia em novembro. Eu participei já várias vezes com a Helena Meirelles. Assisti filmes bons e filmes bem ruinzinhos, cara. Mas teve alguns filmes muito bons que eu assisti. Não, melhorou muito. A qualidade do cinema brasileiro hoje ganha prêmio em festivais internacionais, aí, tanto no documentário quanto na ficção. Agora, em todas as profissões, tem quem ama e tem quem mama. Então, o cara... Essa foi ótima. Vai lá, pô, aquilo ali, não sei o quê. A mesma coisa quando a gente fala, né, aí... sem voltar, mas já voltando, as ONGs, as produtoras, as leis de isenção, não sei o quê. Tem o cara que vai lá porque precisa daquela lei, precisa daquilo. Tem hoje, depois que teve aquele filme do Chateau, né, que teve um negócio também bem estranho, passou a ter auditoria, todos os filmes são auditados pela Secretaria da Fazenda, Ministério da Fazenda. Hoje o negócio é difícil, o cara sair da linha ali, não sei nem como é que faz. Eu tava vendo, acho que foi essa semana, o Cacá Diegues fez uma crítica, teceu uma crítica ao secretário de Cultura do governo e falando dele sobre alguma coisa ele falou em relação a... Eu vi muito en passant, assim, eu não tô me ligando muito em política, ficar lendo muito isso, que não tá agregando muita coisa ultimamente. Mas ele falou alguma coisa a respeito da Lei Rouanet, que o secretário Mário Frias está represando e tal... Porque aí teve um porquê disso aí, porque ele foi auditado numa verba que ele pegou e ele gastou, se não me engano, se eu estou muito enganado, acho que 200 mil só em estadia de hotel e tal. E aí, o Kaká gasta mesmo, ele sabe fazer cinema, mas ele é desses que... E ele não gostou disso, de gasta ser auditado. Dinheiro, pô, cara, tu dá 200 pau na tua mão, o que tu não faz com 200 pau no orçamento?
né? Ah, minha filha vai estudar até a faculdade. Tá garantida já. Né, então. Apesar que o ensino de graça que é o mais importante. Sim, mas assim, eu digo um filme no Brasil. Como é Não, o orçamento? É difícil, viu, CJ? É difícil, porque se você tira do contexto, aí vai aquele negócio. Então a gente não vai adiantar também a gente voltar nessa política. Mas eu acho assim, um país que não tem educação, que não tem saúde, o cinema dele tem que ser... Você vê o cinema argentino, os filmes são baratos. E são filmes bons, filme viu? com muito diálogo. Bom. Filmes bons, que cara. ganharam o Oscar. Então, se você tem que estar adequado. Se eu moro num país, né? Se a minha família não tem renda para não sei o quê, eu ando de ônibus, eu não ando de avião. Sim. Senão eu arrebento o orçamento da família. Tá certo. Então, se nós moramos num país que carece de educação e saúde, ou bota todo mundo para assistir filme de graça nas escolas, nos hospitais, não sei o quê, faz alguma coisa com isso, ou você faz um filme quando igual as pessoas começaram. Quando começou o cinema novo, o cara fazia o filme em 4 dias, não sei o quê. Agora não, agora a galera quer se hospedar. Falou de filme argentino. Então é complicado. O cinema argentino também. É bem melhor que Ricardo Darín, né? Um filme que eu assisti argentino no Netflix. Fica até a dica pro pessoal aí que tá em casa. Muito bom, El Patrón, a radiografia de um crime. É baseado em fatos reais. Que filme, cara. Que ator. Eu nunca mais vi esse ator, né? Eu vi só... São muito bons para escolher atores. Mas muito bom o filme. O cara eu fiquei com uma... Ele passava isso pra gente. Mas eu tive uma pena ali, eu senti uma compaixão, assim, muito genuína por ele. Ele me passou de uma forma muito direta o que ele estava representando ali. Eu falei, cara, isso é um filme argentino. E eu recomendo para todo mundo. Eu adoro assistir filme, né? Eu sou um cinéfilo de mão cheia desde sempre. E, cara, eu recomendo a todos esse filme no Netflix. E o feedback que eu tenho, tô recomendando. Vocês não têm Netflix. E eu tô... Não, mas eu sempre gosto dos filmes. E o pessoal fala de volta para mim desse filme muito bom. A conversa está muito boa. Já quer encerrar, Nuno? Não, já são 7 horas. 7 horas, né? Tá 2 horas, né? Então, 2 horas. E nem falou nada. Nem contou nada ainda. Nem falou nada, Não falou nada do quê? De tudo já, do seu trabalho. Mas meu trabalho é muito longo. Só pra gente finalizar, atualmente você gravou alguns episódios do Bugados, é isso? Fiz 2 episódios. Do canal Gloob, né? Matusalink. Você é um cara que pega as crianças... Não, que ele chega, ele vem do passado e cai na escola lá e de repente começa a interagir com a garotada. Isso foi agora em setembro, isso, né? Não, isso foi no final de 2020. Não, mas estreou... 2020, eu acho. Não, mas não foi agora que saíram esses episódios? Eu gravei, não, isso foi gravado em 2020, final de 2020, dezembro, por aí. Então, mas acho que foram exibidos agora. Foi exibido agora, em setembro, se eu não me engano, né? Então, a pandemia estava meio naquela coisa, não tinha vacina ainda, então... E atualmente? Tinha que fazer teste. Atualmente, está com algum trabalho? Atualmente eu estava com uma ideia de fazer um filme sobre Jabuca aí, mas está complicado de a gente conseguir convencer o Mário Frias aí. Estamos tentando chegar nele. Não, nem precisa dele. Ô, Mário! Não, deixa ele pra lá. Essa força aqui pro Chico, Mário diretor de mão cheia. Secretário Mário Frias, aqui o nosso grande número. Pô, tu fez a malhação comigo, pô? Oi, e agora tá difícil. Era o professor Mário, Pasquale, é isso? Para com isso, botafoguense. Pô, você, pô. Professor Pasquale, não era? Pasqualete, né? Pasqualete. Careca, né? O ícone da malhação. O Mário Frias gostava tanto de jogar futebol que, pô, a gente ia almoçar na hora do almoço da gravação. Ele comia pouco pra sair e aproveitar o horário do almoço pra bater uma bola. Ele poderia ter virado jogador de futebol, né? Ele sim. Ele libera aqui, pô. Já nos ajudava. Tem um petardo com o pé esquerdo que era excelente. Esse é um, tá vendo? Se ele fosse jogador de futebol, a gente tava livre dele, né? Mas agora tá difícil falar com ele. Tá difícil, né? Agora ele virou secretário Mário Frias. Nem dá pra falar. Mas com a audiência gigantesca do Trivial Podcast, vai chegar lá nele. Xingar. E ele vai entrar em contato comigo. Pode deixar, hein? Marião, atende o telefone, por favor. Para com isso. Nós estamos querendo fazer uma coisa séria sobre futebol. Jabuca, Plínio Marcos, uma história do Plínio, um conto do Plínio, muito interessante. Libera aí, Marcão. Gente, eu tive a honra e o prazer de receber hoje aqui esse grande ator, esse monstro da teledramaturgia e do cinema nacional, Nuno Léo Maia. Não, eu vou responder por mim. O prazer foi todo meu de poder conversar aqui nos X-Áudios com esse
maravilhoso ariano. Aliás, estou com 2 arianos aqui. Não é fácil, não. Estou com chifre de tudo quanto é lado. 2 arianos que me deram esse prazer de poder brincar aqui, trocar uma ideia com vocês. Obrigado, Nuno. Você, o Sérgio e o Chico, foi maravilhoso. Foi muito prazeroso, um papo gostosíssimo. Quando estamos aí, a hora que precisar, estamos juntos. É uma honra para mim, você não sabe o quanto isso é uma honra. Que é isso. E o nosso grande Chico aqui, nosso diretor, diretor de cinema, ele não gosta de ser chamado de cineasta, ele é diretor de cinema. Que diretor de cinema é uma função. Né? Eu tenho uma obrigação ali de cumprir com aquela tarefa. Acompanha o canal dele no YouTube. Qual é o teu canal, Chico? Cine Francisco de Paula. Cine Francisco de Paula. Entra lá que vocês vão ficar maravilhados com o que ele tem a oferecer dentro do canal. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado Nuno, a todos. Beijo para vocês. Prazer e honra. Obrigado. Mais uma vez aqui com vocês. Eu agradeço de coração, gente. Beijo enorme no coração de todo mundo. E até o próximo Trivial Podcast, o básico de tudo sobre comportamento, relações humanas e suas histórias incríveis. Valeu, gente, até a próxima.